Salve, 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 rapa, podcast hip hop lá em casa, mas é na tua casa também, que nós está tudo aí conectado através de YouTube, Instagram, Facebook, certo? Todas as redes aí, WhatsApp. Então, rapaziada, vai já compartilhando que hoje o negócio está diferente e muito pesado. Eu estou muito feliz aqui de estar anunciando esse podcast, né? É uma temporada que a gente vai estar fazendo para contar parte da história daqui do Paraná, mais precisamente capital do estado, Curitiba, cidade zero grau, da onde saiu alguns monstros daqui e que estão ainda fazendo história, certo? Só estão na metade da história escrevendo coisas boas. E daqui eu já passo para o meu parceiro Tio Coringa para falar um pouquinho sobre esse cara que vai estar com a gente hoje aqui. Salve, salve família, tudo bem? Por aqui Tio Coringa em mais um podcast Hip Hop lá em casa. E nessa temporada, né, a gente vai fazer vários episódios com pessoas que começaram a cultura hip hop aqui na cidade. E sem mais delongas, eu vos apresento meu mano Marlão HGB Hip Hop Gueto Brasil. Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, licença para chegar aí. Tô muito feliz. E agradecer já, né, de primeira aí o Ronaldo, né, o 20 conto, grande Ronaldão aí, Mocambo. E vamos aí contar um pouquinho da história, falar um pouquinho do presente e planos para o futuro, né? É isso Tamo mesmo. junto. E aqui, do lado de cá, eu já mando para o lado esquerdo aqui, passo a bola para o meu parceiro, que eu tenho grande afinidade também, que é o Abstrato, que está aqui junto com a gente na sala, para o Abstrato falar para mim como que é que você encontra e conhece Marlão. Fala para mim, meu mano. Primeiramente, salve família, tamo junto. Cara, o Marlão, eu conheço ele antes de eu começar a fazer rap, tá ligado? Acho que, se eu não me engano, acho que foi em 97 ou 98. A data eu não lembro direito, mas foi mais ou menos nessa época. Rolou um evento lá na minha quebrada, lá no Beraba, num colégio que tem perto da casa da minha mãe, lá, que é o Aníbal Cury, que era com os antigos meninos lá, que era do Ação Contrária, que era o Bruno, o Mirage. Então, o Marlon conheci lá. Ele cantou lá, até conheci ele mandando um bombe, né, Marlon? E a gente fazia Conheci grafite. Olha nessa aí, ó. época. E você, tio Coringa, fala para mim, quando que que o Marlão cruza teu caminho aí, que você conhece a pessoa do Marlão aí, HGB? Cara, o Marlão, velho, acho que eu conheço ele. Caramba, velho, acho que desde 93, eu acho. Caraca. E foi nesses lances de tipo de hip hop, mano. Só não lembro se foi no Itália ou foi em alguma festa, velho. Eu não vou lembrar o certo agora. Mas eu lembro muito assim que o Marlão trabalhava ali na Praça Tiradentes. E era meio que um ponto de encontro ali que a rapaziada do grafite se reunia, enfim, tipo, a galera toda do hip hop da cidade se reunia ali, porque tinha a Spin, enfim, mas o Marlon vai discorrer depois sobre isso. Mas acho que foi nesse sentido, assim, cara, não vou lembrar especificamente onde, mas, cara, vai fazer aí uns 30 no mínimo. Caraca, você vê como que é. E eu, na primeira festa de rap que eu fui, eles estavam lá cantando, mas eu conheci a pessoa do Marlon através da sua pessoa, que nós ia pro centro para ver algum Sim. vinil, para dar um rolê e tal, e o Marlon já trabalhava no centro, né? E aí a gente passa ali, você trocar uma ideia com ele, e me fala, ó, esse é o Marlon e tal, né? E ele sempre nesse trabalho ali que ele fazia meio central ali, né, cara, perto das lojas que vendia os artigos e tudo mais, né? Marlão, fala para mim, mas como que a cultura, né? Vamos começar lá do começo, fazer uma introdução. Como que a cultura hip hop, como que o rap se apresenta para você? Foi diretamente o rap? Veio através de quem? Como que te inspira a fazer essa parada e se identificar nesse meio desse movimento e falar, cara, eu quero isso aqui para mim, é isso que eu quero para minha vida? Então, mano, são várias nuances, né? Porque nessa época que o Coringa comentou aqui, que eu trabalhava na loja, então eu já comecei no movimento antes, né? Que foi no final de 91, quando eu trabalhava de office boy na Fundação Cultural de Curitiba, né? Que eu até comentei, né, na vez passada aí com vocês aí, que eu morei um tempo no centro, que era um local onde que a gente ficou meio de caseiro lá com a minha família lá, porque minha mãe era empregada doméstica, a gente morava em Colombo na época e foi ofertado pra gente ficar nesse local onde era uma fundação de assistência ao menor aprendiz, que era uma empresa, que era do patrão da minha mãe, que contratava menores aprendizes até eles ficarem de maior, naquele período do quartel, e depois eles eram dispensados, né, no caso, foi meu primeiro emprego no final de 91. Para 92 ali eu trabalhei na Fundação Cultural, onde encontrei o Jades Maicon,
que é o irmão do nosso querido Jonathan Gralha. Eita. Que até hoje eu, tipo, tenho o Jonathan, assim, um apreço muito grande, eu chamo ele até, ele não gosta disso, né? Mas eu chamo que o Jonathan é o meu mentor na cultura do hip hop. Tanto ele como o Jades mesmo, porque como a gente trabalhava na Fundação Cultural, eu trabalhava com o irmão dele, a gente fazia Kung Fu na época, lá, artes marciais, eu já via o break, porque como eu trabalhava de office boy, então eu ficava indo pela Rua 15, lá com o protocolo, entregando os negócios para os órgãos da Fundação Cultural, eu parava no Coreto. Eu não sei, a galera acho que não vai lembrar, não sei se o Coringa, você lembra, que onde tem um monolito ali na Boca Maldita, que tem um relógio, ali tinha um coreto antigamente ali. Aqueles coretos que ficavam aquelas bandinhas tocando, tinha um coreto que a rapaziada do break treinava ali durante o dia. Então eu passava, parava ali e ficava olhando. Inclusive, na época, eu lembro que era o Darlan, que hoje está lá na Espanha, lá, Saracusa, né? Na Espanha. Tá trabalhando com uma equipe de circo bem famosa lá. Eu via ele, via mais os dois lá, o Blequinho, que é lá da SIC lá, que hoje o Ronaldo, inclusive, tem o Xará, Ronaldo, Blequinho. Dançava break, eu vi os caras fazendo giro de mão, treinando moinho com um cachecol preso nas pernas. Ficava parado olhando, falando, nossa, eu achava até que os caras eram tipo, meio que garotos de rua, né? Porque, passava ali trabalhando, via aqueles piá ali, parava, ficava olhando, eu achava legal. Aí eu comentei uma vez com o Maicon. Falei, pô, cara, eu acho legal os caras do break e tal. Ele falou, meu irmão dança break lá no Shopping Itália. Você vê, cara, o Shopping Itália, cara, eu fui dançar em 92 ali praticamente, só que o Shopping Itália, cara, o piso do Shopping Itália, em 84 já tinham pessoas, cara, que dançavam lá. Então você veja bem, como tem a São Bento em São Paulo, que é bem conhecida, mas hoje o pessoal até faz os encontros lá, mas não é como a gente vê nos vídeos lá, que tinha aquele palco. Acho que chegou aí lá, né, Ronaldo? Sim. Tinha um palco ali, né? Hoje os caras fizeram um jardim suspenso ali, colocaram algumas coisas, né? O pessoal fazendo aquilo lá. E o Itália, por incrível que pareça, hoje é um dos points vivos do break até hoje, cara, no Brasil. Isso é histórico, cara. Porque você veja, em 84 já tinha um dançarino de break ali. Então eu entrei em 92, já tinham pessoas que dançavam antes. Então ali foi o centro de tudo ali. Até que eu falo, né, na questão do rap, os grupos de rap eram poucos, né, na cidade. Dava pra contar nos dedos ali, que era o 3D Rap, eu não conhecia o Davi Black como 3D Rap. Eu conheci o Davi Black já como Projeto Migas, que o Davi Black é o pioneiro do rap aqui em Curitiba. Ele veio de São Paulo, ali nos anos 90, 91, se estabeleceu na cidade e formou esse grupo aí, o 3D Rap, com o Tosta Ed, que é um dos caras aí, precursores também do Ragamuffin. Olha só. Até no Brasil, né? Mesmo, no Brasil, né? É. E fiquei sabendo que ele tá voltando, viu? Tá com um projeto aí. Tá, ele teve até um projeto aí que o DJ Biofa fez com o Celino, mandar até um abraço pro Celino aí, que foi um dos caras também que, no começo lá do Itália, foi um dos caras que eu tive o primeiro contato lá no Itália. A gente dançava junto ali, a gente fazia... E a gente quer, cara, trazer ele aqui também pra contar Celino, essa parte também, né, o Celino, ele tem uma função especial, assim, que o Celino guarda... Eu tenho problema com datas, sabe? Com os nuances das datas. O Celino não, ele conseguiu fazer um levantamento legal. Guardar a linha do tempo. Guardar a linha do tempo correta ali. Como a gente viveu várias coisas ali naquele período, então muitas coisas se perderam assim, na caminhada. Eu mesmo perdi fotos, né, do tempo lá. Teve até o Jornal do Estado lá, que era um dançarino que dançava com a gente, fez uma matéria na época. E voltando no rap, né? O rap ali, tipo, eram 4 grupos que tinham, que era o Davi Black, era o Blackout depois, Raciocínio Urbano, né? Mandar um salve lá pro Ace Perê, muito louco, era o Tanclan da época. Os caras eram muito loucos, velho. Os caras eram doidos demais, que era o Raciocínio Urbano, o Unidade Protesto, né? Até mandar um salve pro Big X lá, que foi meu parceiro no Manifesto Bíblico, né? No decorrer dessa conversa, a gente até vai falar um pouco, né? Que é aquele lance da honra, né? De lembrar as pessoas que fizeram parte da minha caminhada, que me ajudaram até no processo com o rap, que gravaram, que fizeram toda a história junto comigo, né? Mas o break na cidade era o que predominava. Então, até os caras que dançavam, que foram cantar depois, passaram pelo Itália. O Davi Black era um, o Toster, pra você ter uma ideia, Coringa, ele chegava até a arriscar uns passos lá, cara. Ele fazia aquele moinho de boate que os caras falavam na época, que o cara deita de costas e gira as pernas. Não começa o moinho por cima ali, né, como no padrão, né? Ele fazia já entra no... ele deitava no chão e jogava, né? Tentava, os caras falavam, o cara faz um moinho de boate, né? Era a linguagem da época lá, né? Porque a informação era pouca, então era nesse padrão aí.
Que loucura, mano. Você vê, né, cara, que uma história vai emendando na outra, vai linkando a outra. Mas vai lá, eu vou passar aqui pro tio Coringa fazer a próxima. O que você quer saber Então, desse cara, mano aí, dessa história, Coringa? o Malão comentou sobre, falou, né, que o Itália hoje ele é tido como o nosso marco zero, né, nossa moeda 01, que nem o MC Jack fala, né, moeda 01 do hip hop, né, o que representa verdadeiramente o hip hop na cidade, né. E é muito louco que ele falou que quem era hip hop em algum momento passou pelo Itália, ou dançando, ou grafiteiro, ou DJ, Ou ou como propriamente público mesmo, né? Então, isso que eu ia falar. Às vezes não dançando, mas ali confraternizando com a galera, enfim, pegando informação, porque não tinha internet, enfim, e a parada era não ter. A rede social era social mesmo, né? Você tinha que socializar com as pessoas para poder saber o que estava acontecendo, etc, etc. E o Malão, ele começou a fazer rap quando? Como que o Malão começou a se interessar, né? O break, né, que foi introdutório com relação à cultura, enfim, para fazer você gostar do hip hop e o rap. Quando e como o rap entrou na tua vida? Qual foi assim que você falou, porra, é isso? Muito bem. Então, o rap começou em 96. Inclusive naquele evento Peso Pesado, né? Que o Primo, nosso saudoso, eterno em nossos corações, o Primo organizou esse evento, mas aí entra o Jonathan de volta. Porque até então eu não cantava, eu dançava. Eu gostava de dançar ainda e arriscava fazer uns bombes por aí, né? E daí quando surgiu inclusive esse evento, Peso Pesado, o próprio Primo queria dar um nome para a festa, ele perguntou para mim no local que eu trabalhava, que você até me conheceu lá. Ele falou, pô, vou fazer esse evento. Pô, eu queria uma ideia para fazer um nome. Eu falei para ele, coloca Peso Pesado do rap, que era o título do disco do GOG. Primeiro disco do GOG, que era Peso Pesado, GOG, Peso Pesado. Que no lado A era GOG e do outro lado B era Frank Zeux, que era o primeiro. Aí ele acabou colocando Peso Pesado e fez esse evento. Onde na época a origem do Mocambo era o Black Hell, né? Caraca. Que daí acho que o Coringa falou que. Eu lembro que era o Huracan, que era o Pablo. Era o Huracan, o Block e o Cannabis. Então ali era o começo do Mocambo. E aí tinha outros grupos que participaram lá na época, lá, que era o Unidade de Protesto, né? Que era o grupo do Big X. O Big X na época era DJ ainda lá. Aí tinha o Raciocínio Urbano. O Raciocínio Urbano acho que não chegou a tocar no Peso Pesado, mas o Raciocínio Urbano já existia como conceito da rima. Conceito da rima. Tinha o Força de Expressão, inclusive mandar um salve pro Tunai, que era o grupo que o Primo participou. Caraca. Antes do Primo ser DJ, ele cantou. Foi o primeiro grupo, né, que o Primo cantou, né? Era o Tunai, o Primo e o Hugo. No Força de Expressão tinha mais um brother, se eu não me engano. Mas ali foi o começo ali da galera que começou. Aí depois desses grupos que se apresentaram ali, então foi em 96, de um Jonathan que veio, você vai cantar nesse evento. Eu falei, pô, mano, você vai cantar assim, porque eu já tinha escrito, eu compus uma letra lá falando do Sem Terras, falando um negócio do rap, tinha colocado, cara, em cima de um disco de Construction. Que é engraçado, né, que o pessoal não tinha base, então tinha aquela confusão de todo mundo cantar na mesma base. Acho que essa situação acontece com vários grupos do Brasil inteiro, né, cara? Até hoje, né? Até hoje. Até mesmo se o cara usar um sample, o cara fala, o cara usou o mesmo sample que eu. Hoje é sample, né? Mas, ou produção mesmo do zero, né? Mas o pessoal comprava os discos lá, eu comprei um disco de Construct, eu escrevi uma letra lá falando sobre o lance do Sem Terra. Fui cantar lá, incentivado pelo Jonathan. Porque o Jonathan, como ele tinha a loja ali da Spin, né? 94, e a galera sempre se reunia ali e eu trabalhava na mesma galeria. Por isso que a rapaziada sempre parava ali, a galera do Bombe, né? Principalmente ali o Simples, toda essa galera que faz grafite na cidade, os velha escola aí, paravam tudo ali, porque a gente tinha os caderninhos, os peacebooks. Então a gente trocava ali os caderninhos, colava os stickers na cidade, mandava os tags bem loucos na cidade inteira. E naquela época essa parada não era febre, né? Era só quem fazia mesmo a parada, né? Tipo dos stickers e tal. Hoje em dia você vê que o troço tá bem popularizou, né? E aí, bastante, porque tem uns caras de hoje que até eles estranham porque a gente fazia as paradas meio na cara dura mesmo, de dia. E a rapaziada tava, tipo, depois a rapaziada começou a fazer mais os bombes à noite, com medo até da própria polícia, de ser visto pelo proprietário lá, só que a gente era meio carudão, fazia os tags de dia mesmo, pela Rua 15, pegava no Get, no mercado, uma loucura, né, cara? Que doideira. É bem coisa de vandal mesmo. Então o rap foi nesse período de 96. Porque eu dancei break de 92 ali até 96
confesso, não fui um bom dançarino. Eu aprendi a fazer moinha, aprendi a fazer giro de cabeça, algumas coisas. Não entrava em batalha porque as batalhas que rolavam mais no Itália mesmo ali. Os rachas, né? Tocava ali. Depois que começou a aparecer as crews ali, e ali já por 99, 2000, daí que começou a mesmo a ter em voga esse lance de racha, né? De ter as crews de b-boy, Footwork Crew, West Side Break, todos esses caras aí começaram a fazer os rachas, né? Os famosos rachas aí, as batalhas de b-boy aí. Então eu não cheguei muito a me envolver nessa parte. Eu dancei até 96, conheci minha esposa, né? Hoje sou casado já há 27 anos, vai para 28 aí. Olha aí. Conheci lá na Itália. Então o hip hop, ele tem até um lance de social, né, cara? Tanto de resgate, né? Que todo mundo sabe, né? Que o rap, o hip hop resgata mesmo. Mas o lance de inclusão social, né? Que a gente não pode esquecer disso. Que foi nesse período do rap nesse período ali do break que eu comecei a me inserir no rap. Porque tinha o Paulo Preto no que foi foi um cara bem essencial, falecido. Foi bem essencial na época, porque foi o cara que me despertou esse lance do social, né? Ele é um cara que chegou e me chacoalhou e falou: Marlon, hip hop é legal, mas não é só isso aí, cara. Não é ficar só se jogando no chão, cara. Tem que pá, cara. A gente tem que ler, a gente tem que ter consciência. Tanto que ele fez a posse Comando Negro. Até o Galachão, mandar um salve pro Galachão, fez parte dessa posse. Eu fui um tempo ali, porque a gente ficava trocando livros. A gente pegava livros do Malcolm X. A gente começou a estudar a história da escravidão no país. Então foi um lance bem importante, sim, porque até então o pessoal ficava muito no lance só na parte do cultural mesmo, né? Uhum. E esse empurrão pro lance da consciência, né? De saber. Do despertar, né? Despertar, que tem então. algo além do que você está fazendo. Ou da seja, tua o microfone origem. na mão, ou se não, seja o dançarino dançando, ou o cara fazendo grafite. É porque a informação era pouca, né? E nós estávamos falando, por causa da evolução, como tá evoluindo. Muita gente fala, não, que não evoluiu. Evoluiu pra caramba. Evoluiu porque, tipo, tem outras vertentes. E só que eu paro, penso e falo assim, a importância daqueles. Porque pra gente saber de vocês, saber dos outros grupos, saber da outra quebrada, cara, como que é importante a comunicação. Hoje a gente tem podcast, tem vários podcasts no país aí, muito mais pesado, né, que os nossos. A gente tá começando, engatinhando, mas a ideia não é nosso, a ideia é o todo, né, é abrir pro todo, pra gente ter uma comunicação e conseguir, né, cara, resgatar essas histórias massa, que nem a tua que tá sendo resgatada aqui, cara, dá continuidade para tudo isso. Mas eu paro, penso e me lembro lá atrás de um zine feito à mão, que comunicava os bombers da cidade, que comunicava os grafites que estavam rolando, as festas que rolavam, que era o zine. Lembra do zine? Zines, fanzines. Como isso era o nosso veículo de informação, né? Caraca, era cara. a internet da época. Era a internet da Tá época, ligado? cara. Que doideira, né, mano? E como eu falo, né, a informação era pouca, então como muitos de nós não tínhamos ali canal a cabo e tal, a gente acabava vendo na casa de alguém, vendo na própria internet, na própria TV mesmo, aberta, clipes, né, cara? Os clipes, né, de pessoal fazendo os passos, então o pessoal se inspirava muito. Eu não sei se lembra do Clip Trip, que passava. Pode crer. Programa Clip Trip, então passava muito clipes ali de dance, muitos clipes de rap. Então as influências foram tudo vindo dali, cara. Snap, tá ligado? Já viu os caras cantando Technotronic, já viu os caras cantando um rap ali, né? Então, tipo, pô, ali foi tudo uma sequência, né, cara? Tudo uma sequência pra gente se envolver com o rap, né? Na época de 96 ali. E naquela época, né, Marlon, a música rap, principalmente, acho que a cultura hip hop num todo, pelo menos aqui no Brasil, fora também, foi muito marginalizada, né, cara? Assim, as pessoas que faziam parte disso, né, eram tidas como bandidos, como, né, pessoas que não se adequavam àquele nicho de sociedade que muitos achavam que, né, que era perfeito e tudo mais. E o estado e a cidade, o local, Sim, né, sim. inspirado nos bagulho europeu e tal, E né? hoje em dia, Racista pra caramba, né? Preconceituoso, e os alicerces tudo político. A gente sabe que o outro lado da moeda começou a acontecer depois de 2005, 2004, que começa a dar uma amenizada, digamos assim, porque até hoje a gente sofre também, mas tipo, né? Borrachada de polícia, vai entrar dentro das primeiras casas noturnas, era visto como difícil. Nada, né? Tirado para lixo dentro dos shoppings, nas entradas dos primeiros shoppings aí da cidade, por aí vai, né, mano? E esse lance do Itália não foi tão fácil também, que acho que foi em 97 ou 98, se não estiver enganado, a administração do Shopping Itália
começou a ter problemas ali. Então o pessoal teve essa época aí que a gente foi meio expulso de lá, do Itália. Quem tava nessa época, ela lembra, o Celino, Paulo Branco, que era depois entrou no Footwork, acho que a administração começou a querer tirar o pessoal dali. E eu lembro que na época lá eles jogaram no andar de cima, lá jogaram aquelas bombas que eles chamavam de cabeça de nego antes. Jogaram umas 3, 4 bombas daquela lá embaixo lá, pra dispersar a galera. A gente dançou acho que umas 2 semanas na Praça Zacarias, cara. Eu lembro, até tava lembrando hoje pra falar isso, pra não esquecer disso. A gente percorreu aquelas lojas de imóveis que tem ali na Marechal Deodoro pra pedir as caixas de geladeira pra gente abrir pra colocar na Praça Zacarias, quando tinha acontecido isso. E hoje, eu até pensei assim, graças a Deus, hoje pelas caixas de Papelão? de papelão e as caixinhas de Bluetooth, porque a gente levava aqueles box, Sound System, e a gente fazia as inteiras pra comprar pilha, tá ligado? Pra tocar os breakbeats lá pra gente poder dançar. Mas você vê, não foi fácil. Por isso que o pessoal vê hoje o Itália, ele pensa, é só um bando de jovens, né, da rapaziada dançando. Não consegue entender o que tá por trás. Até mesmo uma galera que começou a dançar agora, há pouco tempo lá, muitos não sabem dessa história, mas não, a maioria não sabem. Mas ali já foi arriscado até a gente perder aquele point ali. Como eu disse, hoje é o point ainda vivo no Brasil, cara, do break. É interessante que isso seja contado, cara. Até falo, né, acho que na outra vez que a gente conversou, que é legal essa tua iniciativa de trazer a gente aqui, rapaziada que fez parte dessa história, trazer o Davi Black, trazer o Jonathan, essa galera, o Celino, essa galera que fez a parte da vanguarda do hip hop, tava ali nessa época ali que foi bem tensa, né, cara? Mas foi tudo para o crescimento, né, cara? Aí você vê hoje você não consegue contar os grupos que tem em Curitiba. É muito. Tanto de b-boy, tanto como de grupos de rap. E, cara, você falou do Jonathan, da importância, né, que ele teve. E linkando ali, cara, conta pra nós aí como que é essa questão, assim, de referente ao sobrenome e como que foi que você conhece o início ali do nosso irmão, que não tá mais junto com a gente, mas tem que ser lembrado, DJ Primo. Primo foi o seguinte, cara, a gente tinha uma galera, tinha uma casa em Curitiba que fechou, que foi uma das casas mais importantes também pra cultura, assim, né, eu digo na parte do entretenimento, né, que era o Syndicate. Então, naquela época, a gente tinha uma galera que a gente convivia junto, que faziam festa nas garagens ali. Galera da 100, mandar até um salve pra galera da 100 ali, cara. Que era uma galera que era meio bagunceira, assim, pra cara. Sabe aqueles amigos bagunceiros que gostam de fazer festa final de ano? A gente tem uns caras lá que estão enchendo o saco do outro lado, a galera se junta nos 10 ali. Vamos lá! Tá ligado? Tá ligado, né? Daí rola aquela resenha na porrada ali, né? Só que a galera era gente boa, assim. Você via que era rapaziada, assim, pô, sangue bom. E nessa galera apareceu o Primo, que o Primo morava no Abaeté, acho que a família dele, Dona Regina lá, o seu Ivan, acho que mora até hoje, Juliana, né, que até fez essa matéria falando do Primo, né, onde ela cita ali meu nome, né, que foi o seguinte, quando eu conheci o Primo, ele era bem aquilo que ela falou, ele era bem timidão, assim, então ele começou a entrar com a galera ali, ele já andava no estiloso ali, né, nos panos ali, né, no tempo da Psycho Street, da Up Dead ali, né? Ele já dava nos estilos. E a importância de todas essas lojas, né, cara, que tá sendo citada. A Praça Zacarias, que é um grande coração. Você vê que quando a gente pegou no Itália, a Praça Zacarias acolheu, que depois virou um ponte e um encontro. Ali era skatista na madrugada, tinha de punk. Tudo que você imagina, várias tribos, né? Quando chegou a galera ali dos modernos também, já pá. E tudo isso acontecendo no meio da cena. Mas segue o baile. Então, e o Primo daí começou a andar ali no shopping. Como a gente fala, a gente não tinha um lugar legal assim pra ir, então a gente se encontrava ali na praça de alimentação daquele shopping ali do Miller, se encontrava ali, o Primo começou a frequentar ali com a galera. E a gente começou a se aproximar ali, conversar ali. E ele é um cara que desenhava bem, cara. Ele desenhava bem, eu achava legal ele desenhando. Pô, você desenha bem, cara, não sei o quê. E eu ia na loja lá pra ver os caras, pra falar com o Jonah lá, com o Bill, com o Mike, com os caras. Aí eu levava ele junto. Vamos lá na loja do camarada. Ele começou a curtir, legal, porque como vendiam roupas ali, pô, e a galera, inclusive o Plock, o DJ Plock também lá, conheci o Plock lá, ele ia com a avó dele lá comprar roupa lá, cara. Eu achava até engraçado que ele ia com a avó dele, né, cara? A minha avó vai comprar roupa aqui pra mim. E aí o primo levava o primo junto ali, né, cara? E esse lance do nome, do vulgo dele, Primo, é porque ele tem o mesmo sobrenome que eu, né? Era Alexandre Muzilo Lopes, eu sou o Marlon Marcelo Ferreira Lopes. Eu levava ele, e às vezes ele queria ir, e eu não queria ir. Não, vai lá você. E ele ia na loja, aí os caras começaram, como não sabia o nome dele, começavam a chamar ele de Primo. Ó, o primo do Marlão, primo do Marlão, primo do Marlão, acabou ficando Primo.
Que E doideira. foi legal, cara, assim, porque foi algo forçado, né? Foi espontâneo. Sim. E aí o Jonathan gostou dele, e todo dia ele indo ali. E o Michael, na época, tinha saído o outro DJ do Blackout, e o Michael começou a tocar. E nessa o Jonathan contratou o primo para trabalhar na loja. E o Michael começou a ensinar ele ali a fazer scratch, Olha só, a o fazer as início. viradas ali. E o cara pegou o gosto, o cara E foi. voou alto, Decolou. cara. Não, Foi um dos caras que representou pra caramba. Ei, Marlon, Demais, e a né? importância que ele tem pro cenário curitibano, que muita gente não sabe, né, mano? Boa. Tipo, o cara ganhou o Brasil e o mundo, né? Tocou com Exatamente. vários grupos Poucos monstros. foda aí, cara. do Brasil. Você pode ir em qualquer canto de São Paulo, de fora, que alguém vai falar do DJ Primo. Marcelo Alguém D2, Pentágono, vários grupos. Happy Que Hood. DJ Cia, Eleon e Negrali, Mamelo Sound tá System. ligado? Meu, O pega. cara, ele... Mano, o cara, ele Ele deixou... fez bastante coisa, né, mano? Ele foi um grande representante. Se eu não me- Acho que foi assim, não foi o primeiro representante, porque na época o Blackout tinha lançado aquelas fitas cassete, as fitas demo. Galera aqui da nova geração que não conhece fita cassete, dá um Google aí e procura entender o que é. O Blackout já tinha uma certa, na época de não internet, já tinha uma notoriedade no sentido artístico na cidade, né? Porque sempre foi, eu me espelho nos caras até hoje. Sempre foi um grupo que não batia só na tecla social da coisa, tal. Tipo, era Versátil. justamente procurava fazer música para todo mundo, para todos os gostos, para todos os públicos, né? E o Blackout nessa época já tinha, né? Já tinha uma expansão bacana. E depois veio o Primo, né? Com essa parada toda de sair de Curitiba para desbravar, né? São Paulo lá e o mundo todo, né? Que graças a Deus conseguiu, teve muito sucesso. E até hoje é lembrado por todos nós. E depois disso também, agora entrando um pouquinho mais na música rap, Comunidade Racional também participou do Rutus, para final, se não me engano, o Comunidade tinha participado com aquela Ritmos Poéticos, né, uma puta de uma música bem legal. Que tinha toda. E se eu não me engano, acho que perdeu... Tinha, digamos assim, capacidade de ser Sim. levado e ganhado, né? E se eu não me engano, acho que tinha perdido pro Da Guedes na época, porque o Da Guedes quem estava produzindo era o DJ1, inclusive mandar um abraço pro Humberto, que é parceiro nosso de longa data também. E assim, Curitiba sempre revelou grandes talentos, né, cara? E alguns ficaram por aqui, outros conseguiram ir para fora, né? Mas alguns levam a bandeira da cidade, outros não, né? Infelizmente é assim, a gente não pode determinar o que cada um vai fazer. Escrever, vai mas fazer. como somos resistência, né? A gente vai estar aqui independente de hoje em dia eles falam hype, né? Independente de sucesso ou não, a gente faz porque a gente ama essa cultura, né? É isso mesmo. E eu queria passar pro meu mano Abstrato. Abstrato, manda uma pro Marlão aí, que você tem a vontade de estar explanando, né? E jogando na mesa aí as cartas. Cara, eu gostaria de saber aqui do Marlão, qual que foi o impacto, mano, do hip hop, do rap, pra ele, tipo, na vida pessoal dele, assim, que o hip hop trouxe de transformação na vida dele, né, tipo, de caráter, essas coisas. Então, como eu disse, né, cara, eu conheci minha esposa lá em 96, lá no Itália, né? E foi um negócio até engraçado e legal ao mesmo tempo, porque ela me fez escolher, né, cara? Ela me fez escolher entre ela e o break na época, né? Como eu dançava break, Eita. né? Pô, porque eu gostava de dançar, gostava de estar ali, mas também gostava de estar com ela. Então chegou um momento que eu tive que dar um break no Dá break. um break no break. Dá um break no break, né, cara? break no break. Exato, assim, pra ficar mais tempo com ela, mas não deixando de fazer. Foi aí, então, que o rap entrou, né, cara? Sim. Então, tipo assim, no sentido social, como, pô, formei família, velho. Hoje tô com 2 filhos, sou vô, cara. Minha netinha tá com 8 meses, então você vê, eu formei uma família através do hip hop, cara. Tipo, não é um negócio, tipo assim, é um movimento que um dia passa, o movimento continua até hoje, cara. E para uns pode ser um embalo, pode ser, né? Tem pessoas que entram na parada, vê que não é aquilo para ele e acaba saindo fora, vê outro segmento para fazer. Não, fiz parte um tempo, não, mas eu vivo isso até hoje. Não ganho dinheiro com isso, né? Não sobrevivo com isso. A gente já ganhou algumas coisinhas aí, mas é bem irrisório, assim, né? É mais pelo amor mesmo, né? Lógico, se um dia eu puder viver disso, a gente, né? Vai precisar de 47 anos, né, cara? Até agora não ganhei ainda, não deu para sobreviver disso, mas
Vai saber, né, cara? Mas é aí que tá a persistência de fazer não fazer por um pagamento, né, mano? Isso. A gente não pode trabalhar pelo dinheiro, né? Não pode ser, porque nem o Coringa tava falando ontem, trocando ideia. A partir do momento que a gente trabalha só pelo dinheiro, a parada perde a essência, perde né, Aquele friozinho na barriga já não tem mais. Cara, e a gente aprendeu a lutar as nossas guerras, né, Marlon? Tipo, a batalhar e querer estudar, querer ter uma profissão, não depender só de uma coisa, porque, pô, cara, é vida real. A gente já vem de um contexto de periferia, Que era um pra contexto ser que era para ser estatística, estatística, né? Todo mundo aqui, ó, se eu perguntar, todo mundo já passou por uma enchente, já passou por uma decepção, já passou por desestabilidade familiar mesmo, estrutural, Perdas. de tudo, perdas, né, cara? Então, a gente precisou garimpar uma profissão, garimpar um jeito de levantar a moeda e ir para cima e sem que não fosse só o rap, porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, só que a gente tem que aprender e passar isso para os meninos também mais novos, porque eles estão se frustrando pra caramba, tá ficando depressivo porque não consegue hypar uma música, de repente, os novos MC aí, mano. Aí acaba desistindo às vezes, ou senão acaba se frustrando, entrando numa depressão, tá ligado? Porque, pô, quero jogar bola, mas, pô, de repente não acontece. Porque não depende só daquele que tá fazendo, não depende só do amor e da energia que tá sendo depositada naquilo, mas depende de todo o universo, né? Para receber aquilo que a gente está criando como arte, né, cara, tá fazendo como arte. Então a gente tem que tá aqui a importância da gente saber, mano, vai estudar um bagulho, não dependa só de uma coisa, né? Você tem que fazer música, tem que fazer, mas não fique preso somente a isso, porque a música, como diz o Brau, é ingrata. E ela te toma tudo, tio. E às vezes até a tua família. Que nem você que teve optar, né, num determinado momento, de falar, pô, peraí, cara, isso aqui vai ficar meio de lado. E essa eu acho que é o amadurecimento e a sabedoria das coisas que a gente precisa ter, né? Que o rap nos dá isso também, né, mano? Ou seja, o meu espaço termina quando começa o teu e o teu termina quando começa o meu, e a gente precisa saber que já diz lá nas escrituras, né? Não estamos querendo trazer religião para o bagulho, não, mas diz que há tempo para todas as coisas, né, mano? Então a gente tem que ter tempo que a gente vai gastar e fazer podcast pra caramba, mas vai ter tempo que a gente vai ter que, afinal, que nem no meu caso, vou ter que vender umas coxinhas lá, mano, porque se eu depender de podcast pra pagar a conta, Marlon, o chicote estrala, e essa é a verdade. Mas, de tudo isso, eu paro, penso e falo, cara, se a gente não é resistência, quem é, mano? Quem é? Estão com um projeto novo, Abstrato e Marlão, que se chama Síndrome, né? Fizeram aí uma apresentação, já estão fazendo música nova e tá saindo coisas novas, então eu acho que é isso, cara. Não, mano, quero te perguntar, antes de passar a bola pro Abstrato, eu quero te perguntar o seguinte, Marlon. Naquela canção, né? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? O que te fez compor essa música há 1000 anos atrás, que até hoje, tipo, estrala naquele que é de Curitiba e não conhece isso, é porque que fala que é do rap mesmo e não conhece essa música. Porque não é. Porque não é. Porque não caminhou e não andou ali. Então foi naquele boom lá do crack, né, velho? Então, né, que teve essa explosão do crack, né, cara? Muitos amigos nossos aí se perderam, assim, né, por causa da droga. E daí, inclusive esse refrão, cara, deixa eu te dar a explanação desse refrão. Tinha uma coletânea que saiu, não sei se chegaram a pegar essa coletânea, chamado, não é aquele Rap Brasil que tinha os funk antigos lá, os funk Miami. Era uma coletânea de rap mesmo nacional, chamado Rap Brasil, Projeto Rap Brasil. Nossa, era uma capa verde, assim, como se fosse a bandeira do Brasil. Nesse disco tinha um rapper chamado MC Matar. Opa! O MC Matar... Você viu que foi verdade. Viu? É verdade? Tiro saiu pela culatra. MC Matar pegou a porta. O MC Matar, daí o refrão dessa música do MC Matar, ele falava, matar, matou, matar, matou. Só que no meio da música, ele ia desenrolando ali a letra, no meio da música ele falava, como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais assim. E eu, ouvi aquilo lá e curti aquela frase que ele falou, e eu transformei aquele pedaço da frase da música num refrão, pensando nos camaradas meus lá que tinham se perdido, inclusive até cito um deles que faleceu já, inclusive, que é o Trig. Te contei a história do meu mano, Trig, disse a você contra o crack Brig, porque ele colava, ele colava com nós ali na galeria, ele era amigo lá, inclusive o Marcelo tava lá naquele evento que tava o Alex Man, ele tava lá, o Marcelo fazia parte ali, o Trig morava ali na Vila Leonice,
sempre tava Mas com a ele gente. faleceu, né, mano? O tal, ele foi morar na rua. Foi morar na rua. Cara, eu já vi a polícia assim, batendo naquele cara na minha frente, velho. E o cara andava com nós, assim, cara. Ele ia nos eventos do HGB, quando tava o HGB tocando, porque a gente, na época do HGB ali, a gente tinha amigo, assim, tanto no meu bairro lá, que na época era Vila Formosa lá, a gente tinha um monte de amigos, você piazada da rua, onde a gente tocava violão na rua, tomando um garrafão de vinho e resenhando, daí a gente arrastava aquela galera, assim, junto, tá ligado? E tinha a galera do lado da norte lá, que é a Vila Leonice ali, Graziele, onde o Trig tava junto. Então eu compus aquela música ouvindo aquele beat de Americans, e começou a vir aquela frase do MC Matar, cara. Eu falei, porra, como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais... Porque você vê que a pessoa, ela perde o sentido quando ela começa a ser usuária, né, tem problema de drogadição, ela começa a perder o sentido, porque ele esqueceu do jeito que ele era, cara. Abandonou a família não, às vezes a família até abandona porque, tenta ajudar, tenta de tudo, né? Tenta de tudo ali pra ajudar, só que o cara, a droga às vezes acaba sendo mais forte, o cara acaba tendo uma situação de rua, cara. E pra mim era triste ver aquilo ali, cara, e na verdade aquela letra vai num contexto geral. Eu citei ele na música, mas vai num contexto geral de pessoas que se perdem pro vício, né, cara? Principalmente do crack, né, que até hoje aí, né, aprisiona um monte de mano aí, cara, sangue bom. Vários, né, quem não tem, né? Mas é massa, né? Você saber, você se identifica com a música e daí, tipo, você saber a história por trás dela, né, mano? Eu acho muito louco. É que isso, fica, tá né? O refrão, né? Acho que tem tanto. Não, esse refrão já me salvou várias vezes de estar se apresentando e de repente dar um branco em alguma coisa. Sempre vem esse refrão na minha cabeça. Aí eu pego e eu canto ele, mano. Então é todo show, né? Não, volta e meia eu solto ele no E a gente tá falando do Bonnie Thugs in Harmony. Eu sempre fui fã do grupo americano lá, o Bonnie Thugs in Harmony. E como eu gosto desse lance, já na época lá, a gente já fazia esse speed flow, né? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? E a galera acaba, pegando, porque como é que fala? A plasticidade ali, é o jeito que se escreve, que se canta ali, acaba ficando chiclete na cabeça da galera. Naquela época nem existia tema, né, pra esse tipo de vocal, né? A galera, que eu falei, eu falava supersônico, faster, daí depois speed flow. Pega. Abstrato, vem você agora. Então, voltando ali no gancho que vocês estavam falando ali, mano, da parada da gente ser resistência, tá ligado? Uma parada que eu falo assim é porque, mano, isso faz parte, tipo, da gente. Porque, que nem você falou assim, que tem vários caras que abandonam porque se frustram, né? E a gente tem vários amigos que começou e acabou abandonando porque achou que ia dar uma visibilidade, que ia dar um dinheiro, e não deu. Então, assim, se for... Uma vez eu escutei um cara falando assim... tipo, acho que, se não me engano, é um cara da música sertaneja. Ele falou, cara, se você for fazer música pensando em dinheiro, tipo, abandona, cara. Faça por amor, porque se for pra acontecer, vai acontecer. Então, porque assim, que nem no meu caso, o rap tá no meu dia a dia. Claro que a gente não anda do mesmo jeito toda hora, até porque a gente tem trabalho, mas assim, acorda o primeiro som que você coloca, qual que é? Tá no dia a dia, você entra no teu carro lá que você coloca um som pra ouvir. Então a parada faz parte de nós, assim, tipo, que nem no caso do Marlão, que ele falou que o rap fez a base da vida dele também. É o filho dele, né, mano, que escreve uns sons aí, faz umas rimas, e tá é massa, ligado? né, Mardão? Quando você vê, assim, tipo, sem forçar, você vê o cara começar a criar as primeiras coisas ali. Putz, Porque a gente, né, é um negócio natural, né, cara? Ele podia fazer o que ele quisesse, cara. Porque como eu não fui barrado de fazer o que eu quero, eu também não posso barrar ele de fazer o que ele quer. Da hora. Sabe? Que nem, tipo, se o cara vê, teu filho canta trap, o trap romântico, não sei o quê. Ele tinha que seguir você, cara, que canta pai, né? Cara, o espírito é livre, cara. O cara, se ele quer cantar sertanejo, é problema dele, cara. Eu não vou travar o processo criativo dele, assim como não travar o meu. A gente tá falando da evolução, né, da música, né? Porque até para falar pra galera, a gente tá num bate-papo aqui informal, não para falar só do passado, a gente tá colocando uns lances do passado para mostrar um pouco da história do rap em Curitiba, mas também falando desse lance atual, né? Presente, né? Presente e planos do futuro, né? Que nem tem aqui o projeto Conexão Síndrome com o Abstrato aqui, que tá o Mário, tá junto, tem o Marião, né, cara? Que é RA Nego Drama, mas tá um salve pro Mário aí que... Salve Mário, salve DJ Dex. Só que por causa dessa correria também, né? Cada um precisa do seu ganho, do seu trampo, ele tá na estrada, ele trabalha de caminhoneiro, mas tá junto com nós, então, tipo assim, pra você ver, o Abstrato perguntou, né, o lance do que mudou na nossa vida como caráter, né, cara? Mudou tudo, cara, porque a mentalidade que eu tenho hoje, cara, a forma como eu penso hoje, foi através do rap, cara.
se eu continuasse na mesma ideia panguão que eu tinha antes, cara, de repente, se o rap não tivesse expandido um pouco Não estaria nem aqui Não pra estaria contar a nem aqui, história, cara. mano. Todo mundo É, muito louco, metendo louco aí, cara, e sei lá, estaria até vivo, cara. Falar bem a real. É que o rap é uma ferramenta de construção, né, Marlon? Tipo, ela dá pra gente uma visão crítica, né? De alto também, É, né? De alto também também. do que a gente vem fazendo, né? Porque a gente é cobrado todo dia com Sim. as próprias rimas que a gente mesmo criou, tá ligado? Sim. Passa anos e você fala, cara, aquilo ali que eu escrevi lá atrás, puta na vida, velho. Agora tá fazendo efeito na minha vida pra agora. Eu tô usando hoje, depois de 10 anos, 15 anos que eu meti aquele verso, agora que eu tô entendendo no espírito, na conduta e em tudo, chamando pra realidade o bagulho. Tipo, deve acontecer com vocês também, que escreve direto, vocês devem ter, né? Por mais que Sim. você tá às vezes parado, mas tá ali, rabiscando, né? Você tem um momento ali, você tá rabiscando alguma coisa, escrevendo alguma coisa, né? E eu paro, penso e falo assim, o poder que tem isso, mano. Nós tava lá, Marlão, com o Mocambo, né? 5 mano, do outro lado do mundo, mano, escrevendo uma parada, eu passando pelo pior pesadelo da minha vida como ser humano, existencial, com a mulher grávida, o filho na barriga, eu, tipo, largando tudo pra ir atrás, né, da música, sonho, digamos, do sonho, sonho, né? mas eu como ser humano, totalmente ali, cara, sabe quando a vida, ela precisa, parece que precisa mesmo, tipo, você perder tudo que você tem pra você voltar a enxergar algo? E aquele momento nós escrevemos uma música chamada Faça por Merecer. E, na verdade, brotou, os MCs começaram a escrever, mano, aquela música foi escrita pra mim, mano. Você acredita? E depois, quanto aquela música me ajudou na minha caminhada. Os manos do Mocambo nem sabem disso, tá ligado? Então, como é importante aquilo que a gente escreve, mano. Por isso que eu falo, não quero falar, poxa, eu só escreva isso, ou só escreva aquilo. Não, não é isso. Mas como é importante essas músicas de mensagem, que elas têm um poder, mano, que às vezes a gente não dá conta, mas tem um poder de transformação muito grande, mano. E eu fui um cara que fui transformado pelos meus próprios amigos, eu até compus parte da letra, mas aquilo, eu me peguei nos piores momentos e abismos da minha vida que vinha na minha cabeça, tá ligado, mano? Tipo aquilo, tá ligado? Faça por merecer. Não, e uma coisa também que é da hora é você, tipo, você escreve uma música, aí, sei lá, você passa um tempo sem ouvir. Aí você vai ouvir, você fala, mano, o que eu escrevi, tá ligado? O que eu quis dizer? Do que eu tava pensando naquele momento? É uma parada muito da hora. E eu queria fazer uma outra pergunta pro Marlão, já que a gente tá falando de passado e futuro. Mano, o que você sente, o que você acha, como você vê o cenário atual do rap, do hip hop? Então a gente tava até conversando aqui em off, né, cara, sobre esse lance da. Você comentou agora aqui o lance da versatilidade, né, cara? A gente tá falando do Blackout, né, cara? Que o Blackout foi um grupo, assim, importante em Curitiba por causa da versatilidade. Não era um grupo que tava preso. Eu vejo hoje, assim, cara, que o rap evoluiu sim, cara. A gente conversou em off que tá dizendo que tem muito grupo, muito cara que fala, o cara faz o rap verdadeiro, aqueles caras não fazem. Esse aqui. O verdadeiro tem que ser você, irmão. O verdadeiro, o rapper, o verdadeiro é você. Você pode falar de Porsche, de Panamera, de caramba que for. Se você tiver aí, se você for verdadeiro, se você viver esse tipo de coisa. De repente você projetar o futuro com isso, beleza. Mas, tipo, viver de uma ilusão, né? Eu digo assim que o rap evoluiu sim. Se você pegar o rap lá dos anos 90, você vai ver que era de uma forma. 2000 era de outra forma, 2010 era de outra forma. Então foi evoluindo, sim, até chegar nas vertentes de hoje. E o rap é tão grande que qualquer palco fica pequeno, né? Os caras têm uma frase que fala, então, se você curte drill e faz o drill com verdade, você é um cara verdadeiro. Se você faz o trap com verdade, você é um cara verdadeiro. O ruim é essa falsa ilusão que os caras às vezes pregam que nem a gente tá falando de frustração, né? De repente, você vê ali um rapper das gringas ali com tudo cheio de ouro no pescoço, mulher, carrão importado, as barcas nervosas. Você quer poder alcançar aquilo ali. É legal você até mandar isso pro universo, pedir para Deus te ajudar para crescer assim, dessa forma. Mas seja verdadeiro consigo mesmo. E o rap evoluiu sim, cara. Nós mesmos, a gente, nesse projeto com o Abstrato aqui da Síndrome, a gente tenta pegar várias vertentes. A gente canta do boom bap, trap, drill. Tá ligado? A gente faz uma mistura com reggae, a gente tem uns sons aí que tem reggae no meio, cara. Cantando a rima ali, porque o rap é tão grande, cara, que tem gosto pra todo mundo. Se você gosta de ouvir, por exemplo, assim, a gente tá falando de vertentes, né? Gospel.
Como que o rap não evoluiu, cara? Antes o rap só falava de racismo, de violência policial, de mazelas. Hoje tem eu me converti, não quero mais ouvir rap. Ouve um rap gospel, cara. Ouve o 20 Conto, ouve o Thiagão, ouve lá o Provérbio X, ouve lá os... Né? Tem tantos caras aí do gospel aí. Eu gosto de rap romântico. Pô, eu também gosto. Quem que não curtiu? Você nasceu pra mim. Pô, Sampa Crio, cara. E por isso que eu falo, num disco o cara tem 15 faixas. E a importância do Sampa Crio, né? Eu falei isso pro Sampa Crio Jack, o Jack falou, cara, essa sacada foi muito louca. Cara, porque aonde qualquer karaokê do mundo que você chegar, vai ter a música do tem Sampa Crio pra caramba, tem pasta inteira. Cara, eu gosto pra caramba do Sampa Crio, velho. Os caras são, pra mim, é até uma das minhas referências, cara, porque o Sampa Crio, olha o nome, Sampa Crio. Sampa Crio era uma gangue de break. Não era uma gangue de break. Quando eles se apresentavam no Gugu, pode ver, eles cantavam ali o Você Nasceu Pra Mim, a hora que eles terminavam de cantar, os b-boy, cara, dançando. Isso que tem esse nome também de Crio, mano. É sério mesmo? Até uma vez eu vi o JC Sampa falando, né? Que o cara fala, porque o Sampa Crio não é rap. Daí ele pegou e fala assim, pô, você acha que nós não somos rap? Se você quiser discutir rap, a gente senta numa mesa e a gente discute o rap. Olha. Tá ligado? A gente vai lá e discute o que é rap. Porque os caras... Você falando assim... Os caras são raiz, velho. E você já chegou, já tentou se aproximar desses caras? Esse cara é um cara aí que ele não deixa ninguém sem resposta. O JC, mano. Ele tem uma humildade, aquele mano lá, que é muito doido. Eu sigo eles no Instagram, sigo eles no Facebook. Porque quando você comenta alguma coisa, o cara te dá uma atenção, né? Coisa que é importante, né, Marlon? Porque aposto que você conheceu quantos meninos que era fã teu de quebrada ali, que falavam, viu o Marlon como que teve uma convivência com você ali. E essa importância da gente ser verdadeiro, né? Ser simples naquilo que a gente faz. Porque, cara, nariz em pé não te leva a nada, entendeu? Encontrei um camarada no centro ontem, acho que foi ontem, há 18 anos atrás eu conheci esse maluco. Encontrei ele depois de 18 anos. E o cara tirou uma foto, com respeito, na frente do meu filho. Então daí eu peguei e falei pra ele, você tá vendo? Aonde você chegar, eu aprendi isso com esse cara aqui, ó, também. Aonde você chegar, mano, faça o bem, trate bem, não precisa você bancar, querer agradar todo mundo, não precisa, seja verdadeiro. E respeito para chegar, respeito para estar e respeito para sair também. Até citei da outra vez ali que a gente conversou que, por exemplo, se você tem um disco lá com 15 faixas, você pode fazer de 15 faixas, 3 faixas dessa aí você pode colocar uma música ali que você fez uma homenagem para tua esposa. Por exemplo, assim, eu dei até o exemplo do Naldinho. O Naldinho tem o Quinto Vigia lá. Ladrão não pode vacilar. Daqui a pouco ele chega com uma amigo, eu estou aqui de braços abertos. O cara colocou uma romântica ali, cara, no meio. Agora, por causa disso, ele não vai ser verdadeiro no rap. Não, e quem faz isso também é o Projota, né? A galera cara. Torce o nariz aí, porque conhece as músicas... moderno, mano. Conhece as músicas mais, tipo, romântica do cara e mais comercial, mas, por exemplo, o cara faz lá um disco, que o Marlon falou, 10, 15 faixas... Ele vai colocar 2 ou 3 que vai vender. Aí a pessoa vai lá e gosta do trampo. Só que daí, naquele disco, tem as ideias. A pessoa vai ver, mas o cara tá falando de outra parada. Você vê que o cara não faz só aquilo. Né? Que o cara tem capacidade de fazer muito mais, né? Agora me vem uma lembrança. Eu lembro que uma época o Mocambo começou a fazer com banda. Coisa que, na época, acho que o Câmbio Negro fazia. Pavilhão fazia. Só que eles misturavam mais com rock e tal, né? E aí sempre o Chorão ali, né, que veio, né, o Charlie Brown. Mas ele tinha um pouco de rap, né, de vocal. Sim, mas isso antes de Charlie Brown. Olha aí. E daí a gente começou a fazer com banda, irmão, do ser verdadeiro, né? Porra, vocês estão traindo o bagulho, que porra, o bagulho é com DJ, e não sei o que lá. A gente falou, bicho, a gente quer fazer música, rap, né, com as nossas influências todas ali de raga, de reggae, tarará, e dancehall, mas a gente quer fazer música para todo mundo. A gente não quer só tocar nos eventos de rap. A gente quer tocar nos eventos de reggae, a gente quer tocar com os caras do rock. E foi isso que aconteceu. Furando bolhas, né? Furando bolhas e interagindo com outras tribos, né? Muitas vezes, né? Com a galera do reggae, com a galera do rock e tal, e fazendo e misturando. A gente não deixou de ser verdadeiro. Não, daí passa um tempo,
Aí, claro, ele já fazia isso, mas com Plant Ramp, né? Mas que Sim. só que Plant Ramp era uma mistura. Aí o Marcelo D2 vem e lança um acústico de rap tocada, da galera fala: Nossa, mano, que bagulho foda, o cara Racionais, pensou cara. lá na É frente. Racionais tocando com banda, Mano Brown com o Bugnipe, daí é legal. Nossa, você viu que os caras, pô, o Mocampo já tava fazendo isso aí lá em 2000, lá em 99. Aí os caras fazem hoje, nossa, você viu que os caras... Embaçado pra Pô, caralho. os caras mano. embaçados, Foi evoluindo, evolução porra. do bagulho, né? Os caras pensaram fora da Evolui, não caixa. evolui? O rap evoluindo, eu falei, cara, que evoluiu, cara. Evoluiu tanto em pensamento, tanto na versatilidade das rimas. As próprias rimas mudaram. Hoje você não faz mais aquela... Hoje você não vê o cara rimando, mas né? Nada contra quem... Cara, hoje em dia tem os caras conseguiram criar uma fórmula, velho. Obviamente que muito embasado nas regras gramaticais, poéticas, etc., de escrita, né, as métricas todas, mas na nossa época não tinha isso, velho. Não, Nossa não tinha. época que pá, Não chegava, né? Não vinha chegava o tema dessa na forma. cabeça, canetava e já era. Escutava o instrumental e ia encaixando a parada. Hoje em dia você tem que escrever 4x4, 2 por não sei quanto. Multisilábica. Que essa aqui vai bater lá com o bumbo do próximo loop que vai entrar na... Não que isso não deva acontecer. É legal Sim. também, né? Mas assim, eu acho, eu particularmente, tá? A minha opinião. Começa que o cara tem que ser bom em matemática Também, primeiro, né? também, Mas não também. pode ter gaseado as aulas no Também. colégio Lindau É Ribeiro passado. Lucas lá pra Porque o que ficar acontece, quebradinha, né? Não que você fazendo dessa forma vai deixar de ser verdadeiro, entendeu? Sim. Mas na minha opinião, acaba sendo muito automatizado o processo, certo? E menos coração. Eu prefiro mais coração e menos processo. Nesse tipo de situação, para mim, escrever e compor uma música, entendeu? Oi, Rapaziada, Os- dia 3, tem uma música do Tio Coringa, do Dia D'Artagnan. E eu também tô ali, tá ligado? Pode crer. E nós falamos uma parada muito legal nessa música, que ela tem isso, que tá faltando algo, né? Que a gente quer se lembrar de algo, né? Do tempo que a mensagem escorria lágrima do nosso, que nem você falou que você se emociona mesmo, né? Quando você pega alguma coisa e pá. Então tá faltando um pouquinho disso, que você falou, de colocar mais, né? Você conseguir extrair o mais profundo daquilo que você quer falar, tá ligado? E isso só vai extrair com a vivência, ou seja, a Faça por Merecer foi criada num momento em que eu não tinha nenhum motivo de receber alguma coisa do universo, porque eu não estava fazendo por merecer. Então aquilo martelou na minha cabeça de uma forma, né? E hoje eu paro, penso, falo, caraca, comecei a fazer por merecer, de repente estou ganhando um presentinho do papai. Né? Plantou pra colher, né? Você entendeu? Então é isso aí, mano. O bagulho é muito louco, rapaziada. Lançamento, mano. Fala pra mim, vocês têm algum lançamento pros próximos dias? Vocês vão lançar esse projeto Síndrome Sai inteiro? Ou vocês estão lançando assim, tipo, aos poucos? Como que ele vem? Ele vem com singles ou Cara, a gente tem um projeto pra lançar, tipo, um álbum, um EP, algo assim. Mas como a gente tem muita música parada, a gente vai soltando ali uma single ou outra, tá ligado? É que também tem a questão do Mário, né, mano? Porque ele tá no corre. Aí, como tem algumas músicas que ele gravou com a gente tem essa questão também. de respeitar o De- tempo é, do cara? De sentar e conversar e ver como que a gente vai fazer. Porque tem algumas músicas que ele canta, que ele chegou a gravar alguma coisa, mas daí teve algumas músicas que era pra ele fazer, daí eu e o Marlon acabamos fazendo só nós dois. Então a gente tem que analisar essa situação também. Mas eu acho que até o final do ano acho que sai. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Isso aí, lembrei de vai uma lá. aqui de uma boa. Marlon, conta pra gente, mano, agora voltando lá não no começo, mas ali no 90, acho que 98, 99, talvez. 98, acredito. Como foi o processo da gravação da fita cassete do HGB, mano? Processo de estúdio, quem que incentivou, como que foi? Então, como a gente tinha... O começo do HGB, na verdade, foi... Eu até esqueci de falar isso. O começo do HGB foi eu e o Sid Kid. Uhum. Que finado, né? Faleceu aí. Faz tempo já. E a gente até não tinha nada. Depois que o pequeno, o apelido dele era pequeno também, né? O Sid Kid. Ele saiu, então eu convidei o X, que a gente estudava junto para formar o HGB, e o Luciano, que era o back vocal nosso lá que morava na Vila Formosa. Uhum. Então a gente tinha
como que pode, a gente tinha assaltando as muralhas, policiais bandidos, a gente tinha acho que 6 faixas que a gente ganhou o apoio cultural do Simo. Da garagem CDs, né? Quando eu saí ali da galeria ali, daquela loja de tecido que eu trabalhei 3 anos ali, quando eu saí da galeria, eu fui trabalhar com o Simo na garagem de CD, de vendedor de CD. E o Simo acreditou, cara, ele foi praticamente o cara que deu o incentivo, o incentivo financeiro, né? Porque não era fácil. Hoje em dia aí, ó, você vê o home studio, hoje todo mundo tem a tecnologia na mão aí hoje, cara, era difícil a correria. E o Simo não, pegou dinheiro da loja, pegou dinheiro de venda de CDs ali da loja, investiu em nós ali, cara. Pagou um salário, pagou um estúdio lá, Arsenal Nuclear, não sei se você chegou a lembrar. Acho que a gente gravou nesse estúdio, né, mano? É no Felispoli, né? 24 de maio. Não lembro onde era, mas eu lembro desse nome. Arsenal Nuclear. A gente gravou lá, ainda aqueles estúdios que tinha aquela luzinha vermelha pra fora, assim, você entrava na porta, silêncio, gravando. Pode crer. E a gente gravou ali, cara. E a gente fez o lançamento lá na loja, pré-lançamento na loja, a gente convidou os amigos pra ir lá adquirir a fita, escutar, comprar a fita. Depois a gente lançou no 66. E tudo com o apoio do Simo, cara. Então, tipo assim, foi um cara essencial também na minha caminhada. Tanto que me deu emprego, foi meu patrão na loja ali, onde também pude encontrar todos os mesmos amigos nossos. Iam ali comprar CD, vinham lançamentos ali pra loja. Era muito grande da loja, né, mano? Nossa. Porque eu lembro que nós não tínhamos, assim, uma loja especializada, né? E eu lembro que o Simo antes, ele trabalhava na Drop, né? Que daí na Drop tinha um departamento lá que era de CDs, e o cara era um puta conhecedor de música pra caramba, tanto de todas as vertentes. E lá na Drop vendiam CDs de rap e tal, né? E daí o Simo, num determinado momento da vida, falou, não, vou abrir a minha própria, né? Daí era mais especializado, porque na época, como a gente não tinha muita informação aqui, com relação a discos, CDs, etc. E daí, cara, e lá também se tornou um ponto de encontro da galera, né? Que escutar disco novo, CD, enfim. Trocar ideia. E ó, pra você ver, ó, um detalhe. O Simo me convidou, quando eu saí da loja lá de tecido, lá que eu trabalhava lá de serviços gerais, ele me convidou para trabalhar na loja, por quê? A loja dele vendia hardcore e punk rock. Rock, em geral. E a outra parte era de rap, black music. E como ele não conhecia muito... A galera, né? A galera não conhecia muito o que tinha de grupo de rap. A galera colava com o Marlon direto lá. Ele sabia ali que tinha galera ali. Falou, Marlon, quer trabalhar comigo lá? Você cuida da parte do rap. Eu falei, demorou. Tanto, cara, que lembra uma parada lá que o Simo, ele tinha um balcão lá que ele guardava o CD. Cara, ele tinha tanta coisa, ele guardava. Falou, cara, o que isso aqui tá fazendo aqui? Ah, será que vende? Eu falei, pô, cara, ele tinha um single do Fugees, cara. Que eu não vi mais aquele CD, cara. Caraca. Que era uma capinha azul. Não era o The Score, né? É, The Score, The Score, né? Que tinha o Kill Me Softly, o La La La. Que era 12 músicas, esse aí. Só que era um outro, cara. O álbum era 12 faixas. Era um single azul, eu não vou me lembrar aqui o nome, cara. Era um single azul, eu falei, nossa, cara, esse aqui... Cara, foi só colocar na vitrine, velho. Os caras olharam, pô! Eu lembro, na época era 10 pila. Pô, os caras levaram tudo. Muita grana, né, velho? Ele tinha uns 6 exemplares lá, cara. Eu falei, coloquei tudo, vendi tudo os CDs, cara. Então, tudo que vinha ali... Eu lembro na época que o Pavilhão 9 veio... Eu, inclusive, perdi essa foto aí. O Pavilhão 9 veio fazer um show em Curitiba e o Rossi veio sem a máscara. Tá ligado? E aí ele veio pra Black Power lá na loja lá e tal. A gente cumprimentou. Pô, fiquei feliz de ver o cara. Eu falei, vamos tirar uma foto. Daí eu queria tirar uma foto. E, putz, eu acho que o primeiro a tirar uma foto com ele, cara, sem a balaclava. Aí ele veio assim, vou colocar a máscara ali pra não perder ali. Eu falei, pô, cara, você quer tirar foto? Porque ele tava bem de boa, descontraído, né, cara, do Black Power. Ele foi lá e colocou a balaclava, eu perdi a foto, cara. Com o problema das enchentes lá que eu te falei, lá, perdi várias fotos. Com o Brown, com o Jamaica, tinha com o Gog, na vez que ele veio fazer aqui o show na 360 graus. Tinha várias fotos, foto de Itália. Perdi, então, tipo, tristeza, né, cara? Acho que teve alguém que perdeu. Que eu não quero esse, Marlon. Fotos, né? Que eu não quero, Marlon. Não, eu não quero. Você sabe essa aqui? Não, vamos contar. Você não contou em lugar nenhum essa aí, né? Só dentro que eu... Era 2000? Hoje em dia a isso. estética do drill é usar balaclava aí, ó. Mano, vocês estão imitando o Rossi. Não, mano, eu vi uma parada aí na internet, mano, que nas paradas, nos baratos de trap, os caras estão usando, tipo, uns lenços na cabeça, tipo, Dona Florinda do Chaves, mano. Tá ligado? Uns lenços, assim, pá, nada contra, tá, pessoal? Aqui é inclusão pra todo mundo, música pra todo mundo. Mas é que é diferente, né? A estética, né? Sim. Tipo, eu acho muito moderna pra mim. Não sei se eu sou um velho antiquado, mas não, pra mas mim o conflito já fazia uma vez. Você lembra uma vez que o Celhão meteu uma pantufa?
Não lembro, mano. Você não Mas lembra era disso? tipo Mamonas Assassinas, né, velho? Mano, Pá. Não, do conflito, o Celião, muito louco, Tinha um mano- ele meteu uma pantufa Mas no tinha um show, mano- mano. tinha um Ele mano meteu que uma sempre pantufa de pá. Tinha um mano que sempre andava de pantufa nos eventos. Quem que era? Não era o... Quem que era, mano? O Valderrama, Não era acho que do... não era. Não era do... Que cantava com o Abe, mano. Não tinha... DK? Ou não? O Tinha um Joãozinho, mano... Não sei. Tinha um mano que sempre tava de pantufa nos eventos. Eu não lembro quem que era. Não sei se posso estar confundindo, mas tinha um mano que sempre tava, tá ligado? Mas era tipo, cada um com seus estilos, né? Pegando esse gancho que ele falou aqui, a gente conversou sobre o lance da honra, né? De honrar quem merece a honra, né, cara? A gente não pode esquecer também desse lance do Abe, cara. Que o Abe foi um dos caras que começaram a gravar Foi o primeiro. primeiro, né, mano? Foi o Todos primeiro. os grupos aqui de Curitiba. Um abraço, Abe. Pô, saudade de você, irmão. Qualquer hora dá certo a gente colar em Campo Largo aí. Que ficou mais distante, mas o Abe também é outro cara, uma peça Fundamental essencial também, e né? fundamental, cara, pra história no rap, né? O Dozeaba, né, cara? O Bicho Kleber também tem tá fazendo uns projetos, inclusive, agora aí, tava tendo uns projetos, tava o BK, tava o JB Ofa, fazendo um projeto legal aí de oficinas de hip hop, cara. Então, pra você ver, a gente não ganha o lance financeiro, mas ganha esse lance, né, cara, Das conexões. das de tudo, né? conexões, desse lance da inclusão, né, porra, levando essa cultura pra todo mundo, cara. E isso que é importante, cara. Sensacional. Você falou sobre perder, né? Você Perder. falou da enchente. eu tava- Da história, né? Que não pode, né? O cara, Zine, isso- todos os primeiros Zine, isso né? que eu vou falar agora As é... cartas Eu já desculpei. com outros países, né, mano? já- Conexões que o cara mandava em Wave, o vocal, aí você tinha que achar, aí não vinha lá escrito, isso eu gravei em tantos BPM, não tinha aplicativo pra você descobrir tão fácil, que nem é hoje, que você coloca na própria controladora tua, você coloca e já te dá o BPM ali quebrado e tudo mais. Né? A história que eu vou contar agora, eu já desculpei, não perdoei. Não. E eu não sei se eu vou ter um coração tão legal para perdoar. O que acontece? Meu amigo 20 Conto, nós tínhamos uma pasta que tinha todos os registros do Mocambo, todos, desde os panfletos que a gente desenhava à mão. Não, e não era só do Mocambo, né? Era de todos os grupos, sim, né? tinha Porque, a história poxa, era do- feita à mão, tinha panfleto de 90 e... 94, no mano, tempo 95. que não existia nem pelo na cara, E quanto daí- mais do resto. E daí tinha foto, tinha os registros dos shows que a gente fez com Sabotagem lá em Joinville, aqui em Curitiba, enfim, tinha uma porrada de registro. Daí sabe Deus o que aconteceu com essa pasta, né, 20 Conto. Mas tudo bem também. Não, mentira, não tá tudo bem, não. O vento levou. Se você achou a pasta... Mas dá eu um volto, salve. essa volto pasta. pra aquela música, Marlon. Eu não estava fazendo por merecer. Então, esse negócio da honra aí, né, cara? Então, até em memória, quando eu te falei, né, esse projeto teu aqui legal de fazer esse podcast aí, trazendo essa rapaziada, pô, é essencial, cara. Até comentava com o Galax, né, cara? Pô, o próprio Galax, né, cara? Um abraço, Galachão. Aprendeu a produzir no começo com o Abe, né, cara? O Abe trouxe muito esse lance de gravar a galera, fazer coletânea, né? Som de CTBA, que é um marco em Curitiba também, Quem né? que foi o responsável pela primeira coletânea lá na fitinha cassete e tal? Foi, cara, eu lembro que na época, mano, que a gente fez. Quem encabeçou o Foi o bagulho? pessoal do conceito da rima, as minas originais do rap, acho que os moleques dos Sobreviventes do Gueto também deram uma força. Que foi, acho que a primeira experiência de estúdio da galera, de todo mundo, assim. Acho que o Fator de Rua tava também, que antes de ser completo era Fator de Rua. Meu Deus, cara, e eu cantava em 100 BPM e o beat em 79. Cara, Não se encaixava nunca mais no essa beat. coletânea eu ouvi demais, mano. É muito boa essa coletânea, mano. Tinha um som, a música 2, acho que era do Conceito. Mano, Quem deve ter essa coletânea, certeza, é o Black de Sobreviventes do Gueto. Certeza, mano. O Ele tem. Siqueira também deve ter. O Siqueira é um grande colecionador, né, dos materiais que saíram Siqueira também deve ter. da cidade. Mas o Abe, cara, ele é responsável por muita coisa, né, cara? Sim, não, ele foi o primeiro, né, mano, a ter um a nível de produção, a começar a produzir no Fruit Loops e tal, e gravar. Depois eu lembro que, né, nós viemos com a MCB Produções também, mas um tempo depois. Daí veio o Galaxy, eu lembro que na época o Abe ajudava o Galaxy pra caramba. O Zé Everton. O Zevete também, o Cannabis, eu lembro que ajudava, Pilaco Palace, né? ajudava o Galaxy em algumas situações ali de passar algumas dicas e tal. E, cara, a cidade sempre foi muito bem representada, né? A gente vê hoje que tem os beatmakers da cidade, que nós somos uma referência, né, nessa modalidade. E você, Abstrato, você é responsável pelos os instrumentais e os beats do projeto Síndrome? Como Sim, que é? eu que faço os beats que a gente usa.
Cara, o Abstrato faz uns beats Acho muito que loucos, uns boom bap bom, ele faz de tudo, né, Abstrato? Você consegue ali, se... você já tá produzindo há quanto tempo você já tá produzindo? Cara, só que eu gosto de usar sample, né? Eu Aham. faço o sampleado. Faz o quê? Acho que faz 1 ou 2 anos no máximo. Mas é sampleado mesmo. Mas Eu já tem gosto algum de... som pelo Tem, universo tem, aí já, tem, né? tem, tem. Com os beats que eu fiz. Aí acho que do Conexão Síndrome, acho que só tem um que a gente usou, que não foi eu que fiz aquele O Time Tá na Casa lá, tá ligado? Aham. Que daí é um beat de um mano meu que é o Matheus Upalo, que é um moleque bem bom também, que produz aqui de Curitiba, tá ligado? Já produziu pra uma galera de fora também. Mas a maioria é nossa. E, Os caras quadrilheiros também é da... O da Quadrilheiros também foi do Upalo, cara, e como que você vê essa, assim, tipo, essa... O Jack falou uma parada que a gente já vem, o hip hop no Brasil aconteceu, tipo, primeiro, é um dos únicos países que começou o troço pelo break, né? Aham. E aí, esse espírito de competitividade e tal. E essa história do tamo junto, né? Que todo mundo diz, mas nem todo mundo tá junto realmente, como Sim. diz, né? Da boca pra fora é fácil. Você vê que Curitiba evoluiu nisso, mano? No sentido de, assim, poxa, eu sou beatmaker e vejo ali o cara às vezes passar por uma dificuldade imensa do meu lado, né? Tipo, pra lançar o som dele e tal. Tipo, você vê como que você vê isso tudo aí, mano? Cara, eu Você acho acha que isso, a gente evoluiu nesse quesito de, tipo assim, de realmente fortalecer quem... fortalecer, cara, a Cara, cena? eu acho que aqui, na verdade, tem um pouco de egoísmo, tá ligado? Porque cada um tá preocupado com o seu lado. Tipo, a gente tinha que ter uma cena mais forte, assim, de todos os representantes da cultura estarem mais presentes. Tipo, que nem São Paulo, né, mano? São Paulo é uma parada mais junto, assim. Claro, todo lugar tem seus conflitos, suas panelas, mas eu acho que aqui é mais isso. A gente vê pelos... Claro que hoje em dia não tem tanto evento como tinha antigamente. Vou citar um exemplo. Na época ali, tipo, no final da década de 90, no começo de 2000, quando você ia para um evento de rap, todo mundo que curtia rap estava naquele mesmo evento. A maioria dos grupos cantavam naqueles eventos. Hoje o negócio é meio dividido. É sempre os mesmos eventos, os mesmos grupos, tá ligado? Sai um lá, é os mesmos grupos. Sai outro lá, são os mesmos grupos. Então acho que tinha que ter esse... Claro que acho que no final das contas acaba aquela questão da afinidade, né? Mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de união, assim, vamos fazer o negócio pela cena curitibana. Não, tipo, que nem, o 20 Conto mostrou um som do mano lá pra mim, eu não vou ouvir porque não é um cara que anda com a gente, tá ligado? Ou até, posso até ouvir, gostei, mas eu não vou repassar porque, sei lá, tem o nosso som aqui, eu quero que a galera ouça o nosso som. E no final das contas, a gente mesmo acaba fazendo isso, tá ligado? Então, é uma coisa que tinha que mudar o pensamento. Eu não sei se vocês têm a mesma visão do que eu, que pensam igual, mas na minha visão é isso que eu acho, tá ligado? Que tinha que ser mais unido. Uma vez eu tava com um pensamento assim, tipo, de criar, que nem agora que a gente tem essa coisa de Spotify, criar uma coletânea, assim, tipo, fazer uma playlist, né? No caso, sei lá, 3, 4 sons de cada grupo. Aí eu coloco 3 sons de vocês, 3 sons nossos, 3 sons de... E assim, e vai repassando essa playlist. Porque assim, quanto mais pessoas ouvirem, se você passa para 5 pessoas, eu passo para 5 e essas pessoas vão ouvindo, vai dando visibilidade pra galera. Até tentei, mano, mas não... Tipo, conversei com um com o outro, mas a parada não vai, tá ligado? Então, é isso que eu vejo. É que aquele lance, né, mano? Todo mundo fala que quer estar junto, mas prefere andar separado, saca? E assim, eu vejo isso há muitos anos aqui. É muito ruim, porque daí não existe uma cena concisa de fato, né? Tipo, alicerçada. Aqui as pessoas elas não querem ver o próximo melhor que ela. E se ela vê o próximo melhor que ela quer Puxar. Sim. Né? Em vez de fato todo mundo caminhar junto. Ninguém precisa se amar, ninguém precisa se, né?
Mas eu acho que uma parada que é muito... É que nem que sempre a gente é concorrente, Claro, né, cara? assim, Nem mas sempre assim, é isso, né, cara? o mínimo de respeito, tá ligado? Não é o gostar ou não do trabalho um do outro, mas é respeitar. Porque a partir do momento que eu respeito o teu trabalho, respeito o trabalho dele, todo mundo consegue trabalhar E tem um espaço, e né? ter espaço. Até Porque tem porque para todo mundo. a né? população hoje de Curitiba é o quê? Vamos falar na população geral. Qual que é o volume de pessoas que nós temos aqui no... Segundo dados do IBGE, Certo? não faço ideia. Não faz ideia. Cara, Já passa de 2 milhões Eu acho já que faz deve tempo, ter né? mais de Já. 2 milhões. Você entende? É quase 3 milhões, deve ser isso aí, não sei, né? Faz tempo que eu não procuro informação sobre isso, mas assim, mano, tem espaço para todos, Tem. tá ligado? O sol brilha para todos, né? E nem sempre a gente vai ser concorrente um do outro, e a galera tá vendo muito como concorrente, tá ligado? Às vezes o Abstrato começa a fazer um beat lá, pô, que massa que ele evoluiu, cara, poxa, o cara começou ali, pô, que legal, descobriu um negócio, uma nova forma de colocar essa energia pra fora, né, mano? Sim. Tá fazendo bem pra ele e tal, em fazer beat e tal. Aí a galera, tipo, de repente um beatmaker ou outro que já tá na cena só por causa de alguma coisa tal, esse beat aí já começa a colocar defeito, e ao invés de abraçar e Sim. passar conhecimento e ajudar, acaba fazendo aquilo que, puxa vida, que vai contra os princípios do hip hop, tá ligado? E aí... Mas o que acontece? Eu pergunto para vocês, depois você me responde, o Abstrato me responde, o Malão também. Quão hip hop existe hoje? Quão cultura existe hoje? Todas as pessoas que, por exemplo, que fazem grafite, que dançam break, que são DJs ou que são MCs dos mais variados subgêneros que a música rap te proporciona, são hip hop. Existe ainda a cultura hip hop? Isso faz sentido para todo mundo que pratica os elementos que, no meu ponto de vista, hoje estão fragmentados? Pra você, Marlon, fala pra pode nós responder. aí. Então, até vou voltar um pouquinho ali no lance do coletivo, né? Aham. Que é uma coisa que a gente conversou e a gente até sofreu um pouco com isso, né? Quando se fala em coletivo, quando as pessoas correm avulso, aí já não é mais coletivo, que entra nessa pauta que você falou, né? Pô, a gente forma um coletivo aqui, eu, Coringa, Abstrato, você, Pedrinho, mano lá. Aí daqui a pouco, pô, a gente faz um coletivo, daqui a pouco você tá correndo avulso. O cara tá correndo avulso ali. Então não é um coletivo. Quando se fala em coletivo, então vamos agir coletivamente. Não vou fragmentar a tua parte e deixar a tua parte. Não, nós somos um coletivo. Infelizmente, até uma coisa que eu conversava com o Galaxy, né, cara? O lance do estilo, né? Hoje aquele lance do entrando no verdadeiro de novo, né? O cara fala, esse rap não é verdadeiro. Que hoje uma galera pauta muito no gangsta, né? O cara ser gangsta. Gangsta pra nós que curte o rap, é o estilo, a forma da batida, o jeito que o cara se veste. Não quer dizer que eu sou bandido, que eu dou tiro, não sei o quê. Então, por isso que às vezes rola esses debates, né? O cara ali não é rap de verdade. Por isso que às vezes muitos eventos deixam de existir, porque os caras não acham que você faz parte, porque teu rap não é verdadeiro igual o dele. Tá ligado? Aí por isso que rola essas divergências. Que acaba sendo ruim, né, cara? Ruim pro todo, né? Ruim pro coletivo. O crescimento é em coletivo, né? É por isso que daí da cena em muitos si, né? acabam querendo correr solo, porque até acho legal, cara, mas eu vou focar em mim, cara. Ah, legal. E de tanto se frustrar também, né? Porque pouco, se eu né, ganhar, Marlon? A gente se eu ganhar, eu ganho sozinho, tá ligado? Entendi. Porque é muito melhor, na concepção de alguns, eu ganho essa fatia do bolo toda pra mim, do que pegar uma fatia do bolo e dar um pedaço pro Ronaldo, pro Abstrato, pro Malão, tá ligado? Só que o cara não pensa que se você dividir de fato no sentido de estamos juntos, muito mais pra frente a galera toda consegue ir, né? Sensacional essa ideia, cara, porque ela parte de um princípio em que aquilo que eu faço e a minha arte, ela não é feita só para mim, né? Ela é feita para o meu semelhante, né? Ela tem que fazer efeito ao semelhante, né? E então a gente não consegue caminhar sozinho. A gente precisa dos nossos parceiros. Sim. E a partir do momento que a gente fica sozinho fazendo alguma coisa, tipo a mesma coisa, vou pegar um podcast aqui, vou fazer sozinho, vou fazer um bagulho para contar a minha história. Não vai ter
efeito nenhum, tá Não ligado? faz sentido, não ia, até porque nem ia fazer sentido, Não né? ia fazer sentido nenhum. Então, o motivo da gente estar fazendo e se reunir nesse bagulho aqui, cara, é pra justamente isso, cara. Pra trazer pessoas que nem o Marlão, pra trazer Tio Coringa, pra trazer o Abstrato. Sim. Até porque eu não tenho pro universo tudo aquilo que o universo precisa, né, cara? Eu não sou completo. Consigo ser ali, fazer alguma coisinha ou outra, mas eu dependo do meu semelhante, mano. Né, quero agradecer aí o pessoal aí do Contra-Ataque, o Marlão, que tá, o Mano Galaxy, que tá lançando aí um projeto com o tio Rick, que acreditou aí nos videozinhos que a gente tá fazendo aí da De Rocha Produções. Para que fique claro também que a gente não veio para pegar espaço de ninguém, né? Porque a gente sabe, nas entrelinhas, e a gente fala na bolita do zóio, como dizia, né? Na bolita do zóio mesmo, né? A gente não veio para roubar a beirada de ninguém, nem tampouco trabalhar de uma forma desrespeitosa, né? Mas a gente, naquilo que a gente está se propondo a fazer, a gente sabe quem a gente é no universo, né? E tem nosso valor também. Porém, a gente precisa de todos, né, cara? E a parada é essa, a gente tem que ser útil pro nosso próximo, né, mano? O rap, o hip hop que eu aprendi é isso, mano. Não, Tá e a ligado? questão... Dentro de uma salinha que eu não sabia quem era MC Jack, ele me ensinou o que era humildade, mano. Tá ligado? E não foi eu que convidei pra gravar, mas foi ele que falou, deixa eu fazer umas barras nesse bagulho aí, me dá essa rima aí, e pulou no disco do conflito. E depois aí, esse cara é o MC Jack, mano, esse cara é o MC Jack, gravou no nosso negócio, tomando banho de mangueira com nós lá, que tava um calor em Blumenau. Tomando coca e conhaque com a gente lá, mano. Pé no chão pra caramba, né, mano? E me ensinou o que é humildade de verdade, né, mano? Porque falar que é humilde é uma coisa, ser humilde, né? Praticar a humildade, né? Praticar a autoajuda, a ajuda ao próximo, né? Dividir, né? Então, ser beatmaker, Jaguara. Tira esses pasta de beat que tá tudo guardado aí, que você não tá conseguindo fazer. Abençoa teu brother que tá lá pedindo uns beatzinhos pra cantar. Abaixa o preço um pouquinho pra ajudar um pouco mais. Você não chega na presa, pelo menos faz uma promoção. Sei lá, tem um mano que ele tem um grupo, cara, é bem bacana. Putz, como é que é o nome dele, mano? O Dom Leon. Ele tem um grupo de WhatsApp, tá ligado? Daí ele solta uns beats lá, ele faz tipo um leilão de beats. Tipo, ele começa ali um preço bem baixo. Se você abraça o beat e ninguém aceita, você paga o valor mínimo ali. E, cara, é uma parada muito da hora, tá ligado? Tipo, é pouca gente que faz isso aí. Pelo menos que eu conheço só ele, né? Mas é um cara que pensou de uma forma pra fortalecer. Daí você vai negociando, se só você gostou daquele beat, você vai pagar o preço mínimo. E é tipo mínimo mesmo, assim, não é cara, e é uma parada acessível muito para todo mundo. Marlão, não é assim, cara. Eu me vi já várias vezes assim frustrado nesse sentido de que, pô, cara, você às vezes peleia por uma porta aberta, recebe vários não, tá ligado? Tipo, vários não. Como diz a comunidade lá, né? Pagando para se apresentar, dá vontade de se aposentar, mandar para aquele lugar, né? E às vezes você bate na porta de um amigo, bate na porta e o bagulho, tipo, se prevalece mais o dinheiro, prevalece mais esse lance de, tipo, porra, quer andar sozinho e que se lasque, né? E tal, e a gente vai ficando daquele jeito. Chega uma hora que a gente fala, cara, quer saber de uma coisa, cara? Eu não vou mais fazer. Mas a gente tem que voltar, cara, à essência e lembrar, cara, que, na verdade, a gente tem que permanecer fazendo, permanecer, não pode deixar o coraçãozão ficar, né? Devagar para não fazer poeira. Mas para mim, é nessa intenção que eu vou pedir mais uma vez aqui para vocês, perante as câmeras, o perdão de tio Coringa. Tio Coringa 70 vezes 7, tio Coringa. Perdoa, tio Coringa, aquela pasta que eu perdi do Mocambo. Vou colocar o teu nomezinho nas minhas orações noturnas. E se Papai do Céu tocar no meu coração, quem sabe um dia. Malão, vamos abrir uma igreja, eu já sei quem que vai. E mais uma vez, se você achou a pasta, dá um salve aqui Dá um salve aí, nos comentários. Isso tem um valor cultural, histórico muito, de verdade, muito importante, velho. Eu já me rebati tanto, cara, por causa desse lance de perder, cara. Eu tinha 3 álbuns, até a galera parava no tempo da galeria, a galera parava lá e eu tinha os álbuns guardados atrás das mercadorias lá. Pô, que eu sempre mostrava aqueles álbuns pra galera. Olha aqui, ó, foto com o cara, foto com não sei o que, o evento tal. Inclusive, rapaziada, tem uma página no Instagram que é Flyers Curitiba. Olha, mano. Anota, Flyers Curitiba. Flyers Curitiba, lá tem vários flyers e vários eventos. Eu tenho algumas coisas salvo em casa lá.
daqueles flyers que tem, mas ali eu não sei como é que aquele... Eu quero saber quem que é um brother. Será que ele não, opa, Eu será também, que não foi ele que pegou a taca a pasta? Pode ser? Porque, cara, ele postou todos os flyers dos eventos, a maioria, cara. Até do Clandestino Bar, cara, tem flyer lá, cara. Mas é legal pra galera que tem alguma coisa, manda pra esse lugar, cara, pra documentar, porque, mano, outro dia eu tava trocando ideia com o Rantaro, do Ataque Frontal, e ele falou, caraca, nosso nome tá lá, fizeram um museu em Porto Alegre lá, da história do troço, e tá lá, né, as coisas dele. Ele falou, caramba, mano, me senti honrado pra caramba, tal. Então, eu acho que isso vai acontecer em Curitiba também, tinha que acontecer. Claro. Tá acontecendo, aconteceu com o Racionais lá, que, né, que não tá agora com uma, né, uma mostra lá dos trabalhos em Porto Alegre, tá fazendo com todo mundo lá. E seria muito legal se alguém fizesse isso aqui, cara, no Paraná. E outra página também, Vitcom, tá no Facebook, Acervo do Rap Curitibano. Lá tem muito registro, também fotos de eventos. Tem lá foto do Mocambo, que eu já vi. Tem flyers, tem fotos nossas do HGB, de várias coisas lá. Poderia ter mais. Eu sei que tem um pessoal aí que tem uns baús aí guardados aí, que eu não sei por que tá guardando, vai criar traço, vai comer tudo de papel. Vai levar junto. Escaneia lá, mano, essas paradas e coloca no acervo, porque isso serve como documentação. A gente tá aproveitando o momento para falar desse lance da honra, de honrar quem merece a honra, né, cara? Pessoas que passaram por nossas vidas, que fizeram parte, que gravaram a galera. Deixa eu fazer essa listinha aqui rapidinho, antes que eu me esqueça, né, cara? Vai. Senão depois a gente, não lembrou da gente. Então eu quero mandar, começando lá do Abe, La Paz Produções, né, cara, que gravou a maioria da rapaziada de Curitiba. Zé Everton, né? Salve. Everton de Souza, né? Tá no Facebook lá com... Salve Zé Everton, né? Coveiro. E o Coveiro, eu sou pombo correio dele, hein, mano? Ele é casado hoje com a Molly lá. E eu que vim. A Molly veio perguntar a recomendação. Fala pra mim se eu não quero aquele mano lá, mano. E naquele tempo, você tava falando, isso aqui é nossa. Naquele tempo, o menininho tava sem o seu travante, tá ligado? Tem essa história. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ele é tão bonitinho, mas, pô, tem que colocar dentro da mão. E outra, né, mano? Veja bem, o KLJ até hoje Quero dar um salve também pro Zé, né, mano? Porque eu fiquei um tempo gravando lá, tá ligado? Fazia parte lá do selo da gravadora dele, mano, e várias histórias, tá ligado? Nessa época aí que ele conheceu a esposa dele. E ele desenha pra uma marca aí e o bicho tava... O bicho tava meio... Tá nas gringas. Tava batidinho, tava foda. Às vezes chegava a gravar lá, mas ouvia a choradeira dele do que gravava, tá ligado? Mas o Zé é foda. Mas então é um cara que eu amo pra caramba. O Abe, né? La Paz Records ali. O Coveiro aí, o Zé Everton. Cara, Destro MC. Tava falando com ele essa semana. Que na época lá que eu tive aquele problema com a depressão lá em 2001. Lá, tava na garagem ainda. E aí eu comecei... Nem ia cantar mais rap, porque eu entrei numa bad, acho que foi o pior período da minha vida lá, que eu ia parar mesmo. Eu não ia nem cantar gospel, cara, na época lá que eu, né, acabei montando um grupo gospel, lá, o Jus lá, sozinho, depois entrou o X de novo, que tava num processo de drogadição também, se libertou e tal, e a gente começou a fazer um projeto gospel. Destro MC, Destro Produbeats começou a gravar lá, a gente, o Big X, que fez parte, que era DJ do antigo grupo Unidade de Protesto, depois virou MC, e a gente cantou junto no Manifesto Bíblico também, cara, né, independente das divergências de ideia que a gente teve, é um cara que eu sempre respeitei, DJ Biofa também, né, às vezes divergência de ideias também, mas a gente tem que dar honra a quem merece honra, então esses caras fizeram parte da minha vida no rap, gravaram, né, a gente tava junto nos eventos, o cara, pô, DJ, inclusive o DJ Biofa, até comentei com o Abstrato, né, cara? Que tá faltando DJs de performance, cara. Pelo amor de Deus, DJs. Mixagem é legal, passagem de som, mas, pô, eu acho que tá faltando. O MC Jack mesmo era um cara que eu vi nos vídeos daquele de MC. Do MC. O cara apavorava, amarrava os ativos, fazia back-to-back, scratch, transform. O cara era monstro, né, velho? MC Jack, total respeito. Só que a gente tá, pô, eu sinto falta, cara, de ver, né, o grupo cantando ali, mandando uma rima ali. E aí, rapaziada, agora vamos ver aqui a performance do nosso DJ aqui, ó. O cara apavorando ali, fazendo os leques de scratch ali e fazendo performance, back to back, cara, trocando os vinil ali, tá faltando, cara. Hoje a galera tá bem dinâmica nas controladoras, aí é legal também. Evolução também, né? Mas tá faltando os DJ de performance aí, rapaziada. Então, quero deixar essa honra aí pra toda essa galera que fez parte da minha caminhada aí, cara. É isso aí. Mas agora você falou dos DJs.
É uma parada que eu sempre gostei. E assim, a gente em Curitiba tá emergindo novamente essa parada dos DJs. Tem o mano lá, o Traumatopia, tem o Lado B, tem o Abu, né? Tem o Baqueta também, que são caras ali que fazem essa parada do turntablismo. E vai. Eu acredito que cada vez mais pessoas estão se interessando pelos toca-discos, né? Para justamente a gente ter essa parada que você falou. Eu também sinto muita falta, né? Até queria mandar um salve pro Luciano, que é o nosso DJ, que mora lá em Paranaguá. E hoje em dia, cara, eu acho que não pode perder essa essência, né? É a mesma coisa, por exemplo, que uma banda de rock tocar sem o guitarrista. E tem o filho do MCO, né, mano? Que É verdade, o moleque tem é o Bruninho, porque ele é prodígio da parada. O moleque é bom, mano. Né, mano? Então, assim, eu li uma parada no Instagram de uma banda, acho que de forró, lá no Nordeste, cara. O cara tava tocando com uma drum machine no celular. Não tinha bateria física, o cara tava com a drum machine no celular, então ia os caras lá tocando, fazendo show. E o cara aqui no celular, mano. Caraca, olha como que o troço tá ficando. Cara, então, tem uma parada que eu curto pra caramba, assim, que o Marlon tá falando, é você, tipo, tornar isso na música, tá ligado? Tipo, colagens, scratch, que nem, tipo, tem um grupo que eu escuto bastante, nem tem mais o grupo, né, que é o Jedi Matrix, tá ligado? Acho que era o Vini Pez e o DJ Stup, né? Aí eles faziam bastante refrão, assim, com colagens, cara, o bagulho é muito foda. É muito legal, eu gosto pra caramba também, mano, usar colagens, coisas novas, né? E tem um cara que ele é muito, o meu parceiro lá de Santa Catarina lá, que a gente tem várias músicas, eu e o Coringa mesmo lançamos várias com ele lá também, tudo. E ele tem muita facilidade de pegar essas sacadas. Às vezes eu tô num processo de criação meio tal, não sei o que, eu falo pra ele, mano, manda pra mim 3 beats, mas eu já quero uma ideia inicial, porque isso estimula a minha mente a já responder. Aí você decepa o pau aí umas colagens, faz já com o refrão e manda pra mim. Aí às vezes ele já manda com uma introdução, Marlon, né? O som não pode parar. Daí daqui a pouco ele fala, né? Manda uma ideia de misturando, e aí você já tá com as barras certinhas pra você rimar, então o processo de criação fica mais fácil. Você fala, essa aqui me instigou a falar disso aqui já. Então o refrão já tá pá, então eu já vou chegar com as barras ali, né, e vai chamar alguém para participação, então, porque hoje o negócio tá muito rápido, né? E a gente quer fazer música, né, Marlon? Nós não estamos mortos, né, Marlon? Mas é isso que eu tô falando, até eu citei o Biofa, porque na época do HGB, o Biofa é um DJ completo, assim, de fazer scratch. Eu sei que tem outros caras aí que fazem também, mas na época a gente a gente ia ensaiar, a gente já preparava, a gente já deixava meio que na bala ali já, deixa na última música você arregaçar ali, cara, fazer né? Até no dia que a gente foi cantar lá, tava tocando o beat, o Dex, salve DJ Dex! Aí, ó. Daí o apresentador falou, DJ Dex! Era pra continuar fazendo os scratch, ele... Parou o beat, cara. Só que ele não entendeu, a gente não tinha combinado nada, era pra parar, mas era porque a gente sente falta de... você tá tocando o som, daqui a pouco você tá mandando o refrão, tá acabando o beat. A interação, né? Fica aquela sobra do beat, o cara... Cara, isso é muito louco pro rap. Tá faltando, eu vejo assim, que tá faltando isso nos eventos de rap, assim, um DJ de performance, cara. E até aquela trabalho. E até trabalho, né, mano? Se você vai lançar um EP, um álbum que for, que hoje em dia a galera não tá mais lançando álbum, tá mais o EP ou single, né? Se você faz lá, sei lá, 6, 7 músicas sem o scratch, tipo, falta alguma coisa. Teve um disco que a gente gravou com a Obra-Prima, que foi o último disco do Obra-Prima, que o Dex, em 2 faixas, assim, ele colocou até o refrão é colagens, assim. Cara, e deu outra cara pro negócio, mano. Porque falta, tá ligado? É uma parada que é a essência do hip hop, falta ali. Né, vamos parar de falar squash, é scratch. Squash é aquele joguinho que você joga na praia lá, acabou ali, tá quente, mano. Então os caras, faz uns squash aí pra mim. É que nem o cara fala assim, você dança hip hop? Você canta hip hop? Hip hop é um movimento, né? O rap é a música, o hip hop é o movimento, o break é a dança. Você canta hip hop? Acho que nos Estados Unidos tem só essa diferença, né? Que o hip hop parece que é o estilo um pouco mais pop, né? Pra eles lá, eles diferenciam nisso, né? Ah, não, o cara canta rap. Mas não, aquele cara canta hip hop. Porque é um lance mais pop, assim, né?
vamos dizer. Mas aqui pro Brasil não é. Rap é minha música, break é minha dança, hip hop é o movimento que aprendi desde criança. As minhas palavras são imutáveis como a lua. Os breakers do Brasil são meus irmãos de rua. Sou do hip hop. Tá aí, Sou do DJ hip hop. Mano. Isso aí, rapaziada. Desse Pergunte jeito, a quem não. conhece, porque história tem pra contar, né? Tem pra contar. E nós vamos pra música, então? É isso? Pra fechar? Pra fechar, né? Pra finalizar aí, o Marlon vai fazer um som pra nós aí. Eu vou te pedir aquela, né, Marlon? A clássica? Vamos fazer um clássica. trechinho só que eu não sei nem se eu lembro tudo a letra inteira, cara. Faz tantos anos, né, velho? É isso aí. 4.7 É uma brincadeira, mas, rapaziada, esse som aí fez parte, faz parte e sempre fará, porque, mano, a parada não é pra um dia, não é pra uma semana, a parada é pra vida, certo? Valeu, Marlon, por vir aí, cara, por pular nessa bala, né? 2 vezes, né? Agora foi Essa foi oficial. pra confirmar, né? Era só ensaio. Aí eu trouxe até a canequinha que eu ganhei no primeiro dia lá. É que a galera não entende o que aconteceu. Explica aí, 24. Vamos explicar, né? Rapaziada, você acredita que a gente ficou 2 horas, o Marlon contando essa mesma história pra gente, interação e risadeira e tudo mais. E, rapaziada do céu. O estagiário. O estagiário ali, o menor aprendiz, rapaziada. Depois você coloca a foto dele aqui, ó. Vou colocar a foto aqui, vocês coloquem aí. Mas a gente perdoou, porque o cara tá aqui na sala de novo, né, tio Coringa? Eu falei, cara, ele não merece. Mas a segunda, na terceira vai pro RH. Mas eu lembrei dos momentos que o 20 Conto era o causador da confusão. Então daí meus amigos do Mocão falaram, não, vamos abraçar de novo. Aí eu tenho de perdão. né, Marlon? Passivo de perdão. Porque às vezes, Marlon... A gente acredita na regeneração do ser humano. Então, a minha mulher falou uma parada muito séria. Olha esse bagulho. Eu vou terminar esse podcast, mas vou ter que contar essa história. Um dia, um cara tava me devendo, devia ser coisa assim de R$50. Um cara lá, um cliente abstrato. E eu comecei a falar mal do cara e comecei a ficar bravo, cara, que eu queria a cabeça do cara. Aí minha mulher olhou pra mim e falou, poxa, que legal, né? Deus te perdoa às vezes, né, cara, de 100 mil, né, cara, te dá um jeito de coisa. Aí você, às vezes, por R$50 você não perdoa, né? Aquilo tocou lá no meu coração, eu falei, cara, eu vou contar essa história para um amigo Coringa em frente às câmeras para ver se ele vai me perdoar na pasta do Mocamo, mano. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o QR Code hoje eu nem vou deixar na tela, tá? Mas se você quiser mandar um pix, tá ligado? Eu já te passo no reservado. Tamo junto, podcast Hip Hop lá em casa, Marlon. Um prazer te receber e vamos de rap. Eu que agradeço, irmãozão. Tamo junto. Mas antes de finalizar, vou pedir pra rapaziada deixar as redes sociais aí, né? Onde que encontra o 20 Conto, onde encontra o Abstrato, onde encontra o Marlão. O 20 Conto se encontra no o YouTube Podcast Hip Hop lá em casa. O YouTube do Rapper 20 Conto tá como Rapper 20 Conto. E você encontra na página do Mocambo no Instagram, oficial, né? Mocambo oficial lá. Os projetos ainda, parte dos projetos está tá sendo postado ali no meu canal do Rapper 20 Conto, mas a gente vai abrir uma coisa, um canal novo ali pro Mocambo também, né, mano, porque tá vindo aí um monte de trabalho aí que o tio Coringa resolveu largar a muleta e ele disse que vai descer a muleta nesse ano aí, lançando várias rajadas, e eu vou estar junto, né, e também você encontra deixa eu ver aonde mais, The Rocha Produções, tá? The Rocha Produções é o quê? Cara, a gente lá atrás tinha MCB Produções, né? E aí a gente começou com essa onda de The Rocha Produções, porque é também lá em Santa Catarina e tal, mas é um bagulho assim, cara, para fortalecer. Você quer videoclipe, a gente vai ter, você quer uns beats, a gente vai ter. Nem sempre vai ser beat nosso, a gente vai passar beat do Abstrato para fazer essa interação, de também vender os beats do Abstrato, de estar sempre se ajudando, e a parada é essa, mano, é crescimento para todos nós, e a gente só quer um pedacinho do bolo. A gente não quer o bolo inteiro, né, Marlon? A gente só quer comer um pedacinho também dele, né, mano? Porque a gente também tem direito, né? Porra, pode ser só um chantillyzinho ali. Ou seja, né, mano? Então a gente tá aí, é desse jeito, rapaziada. E eu fico muito feliz de tê-los nesse dia aí, nesse podcast, né, cara? E obrigado aí, nos perdoa por alguma coisa, mas é desse jeito. Vamos que vamos e continuar incomodando. Então, para encontrar lá, Marlon Lopes, né, no Marlon Lopes no Instagram, Marlon Lopes no Facebook. Tem alguma coisa no TikTok lá, mas eu quase não vejo lá. Dou uma olhada de vez em quando lá. Mas também tem a página da Síndrome aí, que tem as músicas aí, algumas coisas ainda. Arroba Síndrome
Conexão Síndrome, @Conexão Síndrome. E eu quero deixar ali, né, cara, esse salve pra toda a rapaziada que fez parte da história aí que eu citei já. Lógico, eu não vou lembrar de todo mundo, todos os grupos, né, mas vai um salve pra o pessoal da velha escola aí, pra toda a galera que fez parte da minha caminhada aí, que ajudou, de certa forma. Um beijo pra minha família, pra minha esposa, Adriana, pros meus filhos lá, o Yuri também canta, o Bruno, pra minha netinha Helena, né, cara, pra minha nora lá, Marilane, pra Stephanie, e tamo aí, cara, vamos trabalhar, vamos fazer o que der pra fazer, e quero te agradecer, 20 conto, e quero ver essa galera aí, velha também vindo aí, Jonathan, Abe, todos esses caras, o Celino, toda essa rapaziada que tem pra acrescentar e pra Muito somar legal, e contar a rapaziada. história aí. Todos os grupos de WhatsApp ali que a gente tá ali, a rapaziada ali e tudo. E vamos chamar todos esses caras que foram citados aqui, a gente quer trazer. E o tio Coringa vai estar junto aí, tomando a frente aí também de estar entrevistando, tá fazendo, todos vocês. A gente não fique, não ache estranho, Marlon, se eu te chamar para você interagir com esses caras também. Demorou. Porque será uma honra. Eu não estava lá, né? Nesse começo ali, eu não estava lá. Então eu cheguei depois. Então nada mais legal do que alguém que estava lá vivendo aquele momento para estar junto, né? Tirando da manga aquelas perguntas da hora para fazer um negócio bacana, né? Então é isso aí, rapaziada. Todos que fazem parte do movimento, sim, da cultura hip hop, né? Do rap, break, grafite, da arte aí, dos toca-disco, os DJs, todos, tá? Deus abençoe vocês. Vocês são muito importantes para aquilo que eu estou me formando, né? Porque seja através aí de uma rima, seja através de um... Quantas vezes a gente quis desistir de tudo e que foi uma rima, foi um movimento, foi um grafite, foi algo que a gente viveu nessa cultura, foi um abraço que a gente recebeu dos parceiros, certo? E que a gente continua às vezes recebendo, que fez a gente permanecer de pé e falar, caraca, vamos aí em frente e vamos continuar resistindo e é desse jeito até o final. Vamos de rap! Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Diz pra mim, Marlão. Isso mesmo. Hey. Hip hop lá em casa. Salve, rapaziada, vem com nós, hein? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Me lembro bem como aquele cara era. Vivia tirando barato, curtindo na paz com a galera. Não cheirava uma cola, não dava uma bola, não tomava um goró. E menino menos tinha dado um tiro no pó. Sei lá, pra mim o cara não tinha defeito, era perfeito, tinha tudo para ser um bom sujeito, um verdadeiro chefe de um lar. Mas a ideia é quase igual àquela do Mano Brown, do mano na porta do bar. Só que ele não foi morto, ficou aqui para se matar. Com seus playboys da grana, prometia pra ele a fama, mas não, entrou no vício errado e começou a vacilação. Foi direto pra pedra, um degrau pra outro, isso pra mim é uma terrível queda. Sua mãe ainda não sabia que seu filho tinha o que acontecia, mas sabia que tinha algo de errado. Só estava esperando o resultado pra ver no que vai dar. Instinto de mãe não falha, não falha, não falha. De tanto marcar na fita ela percebeu que ele tinha mudado, que estava mais magro, com o rosto chupado, que no maldito crack ele tinha se viciado. Sua vida não valia mais nada, virou um filme de horror. Pra ter um dinheiro mais fácil, não pensou e girou o tambor. Esqueceu o sentido do amor, esqueceu o seu próprio valor. Como que pode? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Diz aí, como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? Diz aí. Como que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais sentido, não tem mais valor? É isso aí, rapaziada. Logo em breve ali, hoje mesmo, podcast Hip Hop lá em casa. Firmeza total? Tamo junto, Marlão.